Marco Polo era uma pessoa maravilhosa que adorava tecer sonhos da grande estrada de seda. Em 1254, na bela República Marítima de Veneza, onde os canais sussurraram segredos para os gondoliers e o comércio de especiarias encheu o ar com canela e promessa, um garoto chamado Marco Polo nasceu de uma família já cheia de aventura. Seu pai, Niccolo Polo, e seu tio, Mafo Polo, estavam entre os raros europeus de sua época que ousaram se aventurar no misterioso leste. Eles eram comerciantes por profissão, mas não estavam apenas focados em ganhar dinheiro. Eles navegaram para os alcances mais distantes do mundo conhecido, ansiosos para explorar seus vastos horizontes. Quando Marco era apenas um pequeno, seu querido pai e seus 2 irmãos fizeram uma aventura. Eles foram para o leste e foram profundamente para a Ásia Central. Eles foram ao tribunal de Kublai Khan. Ele era o imperador da dinastia Mongol Yuan. Ele governou um reino que se estendia do Oceano Pacífico até o coração da Europa. Os polos estavam entre os primeiros europeus a conhecer Khan. Eles ficaram agradavelmente surpresos ao descobrir que ele não estava em todo o estereótipo selvagem que muitos na Europa representavam. De fato, ele era um líder cultivado e curioso. Ele cumprimentou os estrangeiros com um sorriso caloroso e acolhedor, mostrando que ele era gentil e inteligente. Ele estava tão curioso sobre o mundo além das fronteiras de seu império que pediu a seus irmãos que retornassem à Europa como seus enviados, com uma mensagem para o Papa. Ele realmente queria que 100 pessoas inteligentes fossem à sua corte e compartilhassem seu conhecimento do Ocidente, especialmente o cristianismo, a ciência e a filosofia. Quando Niccolo e Mafia retornaram a Veneza e encontraram Marco, ele havia se tornado um adolescente curioso e inteligente, cheio de perguntas e ansioso para aprender mais. Marco é exatamente o tipo de pessoa que está pronta para uma aventura. Assim, em 1271, 3 polos, um pai, tio e filho, definiram que se tornaria uma das jornadas mais lendárias da história humana. Eles começaram sua jornada em Acre, um lugar bonito em Israel moderno. De lá, eles viajaram pelas diversas e fascinantes paisagens da Pérsia, Irã, Quindu, deserto de Taklama e picos tampados à neve das montanhas Pamir. A jornada foi muito difícil. Eles enfrentaram alguns desafios muito difíceis, como clima muito ruim, instabilidade política, violência de gangues e doenças. Marco estava tão animado. Ele estava de olhos arregalados e absorvendo cada momento. Ele ficou fascinado com a maneira como as diferentes sociedades se governavam, adoravam, vestiam e comiam. Ele ficou fascinado pela arquitetura, costumes e rotas comerciais. Ele até aprendeu sobre como os chineses usavam dinheiro em papel, o que era uma informação nova e emocionante para ele. Não existia na Europa há séculos. Depois de viajar por mais de 3 anos, os polos finalmente chegaram a Chanda, Xanadu, a capital do verão de Kublai Khan. Eles foram recebidos de braços abertos em seu magnífico corte. Em uma bela cidade construída como um sonho de mármore e seda, cercado por fontes de jade, falcões e intrigas imperiais, Marco Polo teve a honra de entrar no círculo mundial interior do governante mais poderoso do mundo. Kublai Khan foi imediatamente levado com Marco, que era jovem, articulado e cheio de curiosidade. Não demorou muito para que Marco dominasse a língua mongol e serviu como diplomata e emissário. Por 17 anos, Marco ficou tão agradecido pela confiança que KHN colocou nele. Ele viajou pela Mongólia, China, Birmânia, Índia, Tibete e Sudeste Asiático em missões que abrangem milhares de quilômetros. É realmente muito ruim, mas apenas alguns ocidentais já pisaram nessas terras. E menos ainda voltou para contar a história. Ele descreveu cidades com mercados animados, grandes canais e porcelana tão requintada que parecia ter sido criado do brilho suave do luar. Ele ficou impressionado com o quão bem o sistema de Inhame era. Era a rede postal do Império Mongol, e usava cavalos e mensageiros para viajar centenas de quilômetros em apenas um dia. Era muito parecido com o FedEx antigo, mas com muito mais flechas. Marco tinha algumas coisas realmente interessantes a dizer sobre Ango, que naquela época era chamado de Kins. Ele disse que era a cidade mais bonita e nobre do mundo. Ele disse que tinha mais de 1 milhão de pessoas morando lá, o que era um número enorme para a época. Ele também disse que estava cheio de pontes, jardins, bibliotecas e casas de chá. Em uma época em que muitos europeus ainda pensavam que os monstros podem estar escondidos no leste, Marco pintou com admiração, respeito e muitos detalhes meticulosos. E, claro, houve milagres. Ele descreveu rinocerontes como unicórnios, rios repletos de água e jacarés. Ele até disse que os diamantes eram guardados por cobras.
Às vezes é brincalhão, às vezes é realista, mas de qualquer maneira, é sempre cativante. Mas com o passar dos anos e Kubla Khan envelheceu, os polos começaram a perder sua casa. Dizer adeus ao KHN foi um pouco difícil. O imperador hesitou em deixá-los ir, talvez porque ele sentisse que sua própria era estava chegando ao fim. No final do dia, ele disse que sim, mas apenas se eles pudessem ir com a princesa mongol para a Pérsia. Lá, ela deveria se casar com um príncipe local. Os polos faziam parte de um grupo de 14 navios que partiram de Zaitun, Kua moderno, em uma incrível jornada pelo mar da China Meridional, passando por Sumatra e no Oceano Índico. Esses navios foram para o Golfo de Hormuz no Golfo Pérsico, uma viagem educacional e aventureira para todos os que estão a bordo. Foi uma jornada cheia de desafios, incluindo naufrágios, tempestades e doenças. É realmente comovente ouvir que apenas 18 pessoas sobreviveram das centenas que partiram. Os polos eram uma família da Pérsia que viajou de volta por terra para Constantinopla e depois Veneza. Eles chegaram em 1295, vestidos com roupas tradicionais de sua terra natal, falando idiomas diferentes e carregando tesouros como ouro, jade, seda e histórias de sua infância. Os moradores locais foram apenas um pouco capazes de reconhecê-los. Havia sussurros no ar de que eles poderiam ser impostores ou mágicos. Depois que eles voltaram, o pobre Marco foi capturado pelos genoveses em uma batalha naval. Enquanto ele estava na prisão, ele conheceu Rusticelo Diza, um escritor que o ajudou a escrever As Viagens de Marco Polo, também conhecido como I.L. Million. O livro foi um grande sucesso nos tempos medievais. Foi traduzido em vários idiomas e se espalhou como incêndio pela Europa. Oh, que história contou! Para muitos leitores, foi como abrir uma janela para a Ásia pela primeira vez. Foi uma verdadeira abertura, quebrando todos os velhos mitos e conceitos errôneos que existiam há séculos. Algumas pessoas não acreditavam que era real, mas outras foram cativadas por isso. Até o jovem Christopher Columbus ficou encantado. Ele carregava uma cópia desgastada do livro com ele em sua jornada pelo Atlântico. Embora ele tenha viajado tanto, Marco Polo nunca voltou para o Oriente. Ele encontrou sua casa em Veneza, deu nó, teve alguns filhos e passou seus anos dourados como um comerciante respeitado. Quando ele faleceu em 1324, ele deixou para trás um mundo que havia mudado para sempre. Embora sua história tenha sido discutida, acrescentou e fez perguntas sobre os historiadores, muito do que Marco disse que demonstrou ser verdadeiro pela pesquisa moderna. Sempre fico impressionado com a precisão de suas representações de cidades chinesas, costumes mongol, rotas comerciais persas e até mesmo as maravilhas culinárias da Ásia. Algumas pessoas sugeriram que ele pode ter se empolgado um pouco, ou talvez até emprestado histórias de outros viajantes. Mas, como ele era conhecido por sussurrar em seu leito de morte, não compartilhei todos os detalhes do que vi. Eu acho que essa é a beleza disso. Marco Polo era muito mais do que apenas um comerciante ou mensageiro. Ele era um Dreanviarver, uma ponte entre os mundos. Ele viu a grandeza de outra civilização e teve a coragem de descrevê-la com maravilha, não medo. Enquanto você adormece, imagine-se em um belo palácio veneziano, o vento soprando suavemente pelo ar e a fragrância doce de flores e especiarias de lótus enchendo o ar. Apenas imagine o brilho quente e convidativo das lanternas nas cidades antigas, o som suave de cascos no chão. Agora, imagine passear por estradas vazias, o som da neve caindo suavemente em tendas mongolas. Basta imaginar o amado Marco Polo, sentado em seu palácio, vestindo roupas lindas e ricamente bordadas. Imagine o brilho suave das lanternas e a luz quente de 1000 histórias, lançando uma atmosfera mágica ao redor. Com uma inclinação gentil de sua cabeça, as chamas atrás dele dançam e piscam, e ele começa a falar com um sotaque veneziano sonhador. Estou tão animado para falar sobre a terra além do deserto. É um lugar onde as pérolas são tão comuns quanto pebbles, e KHN monta com trovões nos calcanhares. Eu só quero lembrá-lo de que às vezes as histórias mais poderosas são as que vivemos, não as que compensamos. Boa noite, meu querido pesquisador. Espero que você tenha um sono repousante. Durma bem, meu amigo. Que seus sonhos sejam cheios de imagens de terras distantes e os ecos da história transportados pelo vento. Vá em frente. Deixe seus sonhos serem cheios de aventura, camelôs, especiarias e apenas um pouco de drama imperial. Ibn Trampoline é uma história sobre a jornada mais longa já contada, e é uma jornada que é tudo sobre o coração. Há muito tempo, em um mundo cheio de estudiosos e produtores de especiarias, camelôs, caligrafia e caravanas, um garotinho chamado Ibn Batuta entrou neste mundo.
Ele nasceu na bela cidade de Tanger, Marrocos, em 1304. Nascido em uma família respeitada de juristas islâmicos, o jovem Ibn Battuta cresceu com expectativa de que ele também se tornaria um juiz, um caminho que lhe permitiria contribuir para sua comunidade de uma maneira significativa. Mas você sabe, no fundo, o garoto tinha algo mais acontecendo em seu coração. Eu entendo como você deve ser inquieto e saudável. Basta pensar, a estrada aberta acenando você, os aromas exóticos de especiarias distantes e o mistério das terras além do horizonte. Então, aos 21 anos de idade em 1325, Ibn Battuta fez algo que a maioria de nós teria dificuldade em acreditar hoje. Sem a ajuda de ferramentas modernas como Google Maps ou Wi-Fi, é quase impossível imaginar o que ele fez. Ele reuniu suas coisas, subiu a bordo do camelo e partiu em sua própria peregrinação a Meca. Foi uma jornada incrível de milhares de quilômetros entre desertos e montanhas. Ele deixou seus pais saber que ele pode estar fora por um ano ou mais, mas fará o possível para voltar para casa em breve. Não quero arruinar a surpresa para você, mas ele não voltará por 24 anos. Sua jornada o levou pelos belos países do norte da África, incluindo Argélia, Tunísia, Egito e Líbia. Ele teve a oportunidade de experimentar a rica cultura e história do Cairo, que ele gostava muito. Ele ficou absolutamente impressionado com o esplendor do sultanato Mamluk, a animada cidade Minue, a profunda bolsa de estudos e a vida vibrante ao redor. Ele realmente olhou para os estudiosos, e estava curioso sobre o Islã, então decidiu seguir a longa rota cênica para Meca. Você sabe, foi apenas um pequeno desvio aleatório pela Palestina, Síria e Iraque. Depois de uma longa jornada, ele finalmente chegou à cidade sagrada de Meca, onde sempre sonhava em ser. Não pude deixar de notar que algo sobre ele havia mudado. Ele não era mais apenas um peregrino, e isso foi uma coisa realmente maravilhosa. Ele era um andarilho, uma alma curiosa ansiosa para descobrir o mundo e todas as suas maravilhas. Ele era apaixonado por histórias, ansioso para aprender sobre novos lugares e conhecer novas pessoas. E assim, ele fez o que qualquer viajante mundial razoável do século XIV teria feito, e isso é totalmente compreensível. Ele continuou andando. Depois disso, todos fizemos a viagem mais longa da era pré-revolucionária. Uau! São incríveis 120 mil quilômetros em mais de 40 países modernos. Não importa quais desafios a vida joga a seu caminho, seja um naufrágio, uma tempestade de areia, uma picada de cobra ou mesmo uma guerra civil, ele permanece forte e resiliente. Vamos fazer uma pequena jornada e dar uma olhada no caminho desse cara incrível, ok? Da terra sagrada de Meca, o intrépido Ibn Battuta embarcou em uma grande jornada, tecendo através das paisagens encantadoras da Península Arábica, as terras místicas da Pérsia e as pitorescas costeiras da África Oriental. Seu caminho levou ao belo país da Tanzânia, um lugar que hoje leva a rica herança cultural de seu povo. Ele teve o tempo mais incrível subindo as ondas do Oceano Índico, admirando as deslumbrantes mesquitas de coral em Kilva e trocando histórias com sultões que governavam os impérios comerciais construídos em ouro e marfim. Então ele foi para a Índia, onde, por uma coincidência muito agradável, foi escolhido pelo sultão Muhammad bin Tughlaq para ser o juiz de Purdi de Delhi. Era um emprego dos sonhos, verdadeiramente. O único problema foi o sultão. Ele era um pouco imprevisível, muitas vezes mudando de ser generoso para paranoico. Era como se ele fosse uma moeda medieval, nunca sabendo de que lado você o encontraria. Ibn Battuta era um homem muito afortunado. Ele serviu por vários anos e viveu luxuosamente no palácio de riqueza e poesia. Ele foi casado várias vezes. Nosso menino era um membro tão feliz e produtivo de nossa família. Mas, infelizmente, os problemas acabaram chegando. Quando as relações com o sultão ficaram incertas, ele aceitou graciosamente uma missão diplomática na China, na esperança de escapar com dignidade e em uma peça. Ukonesoi. Você vai querer ouvir essa próxima parte, porque eu sei o quanto você gosta de ouvir sobre minhas viagens. A viagem à China foi tudo menos suave. Enquanto Ibn Battuta passou pelas Maldivas, ele decidiu fazer um pequeno desvio. Desta vez, ele se tornou o chefe de justiça das ilhas. Lá, ele disse que as mulheres estavam um pouco relaxadas demais. Eles gostavam de ficar de topless, o que ele achou surpreendente e delicioso. Ele também achou a política judicial cansativa. No entanto, ele escolheu iniciar uma nova família com cada esposa. Ele teve uma jornada incrível. Ele sobreviveu a ataques de piratas, monções e naufrágios. Ele chegou à costa do sudeste da Ásia e depois da China.
Ele pode ter parado em Yangon, uma das cidades mais avançadas de seu tempo. Os cientistas podem ter ideias diferentes sobre o quão ao norte ele realmente foi, mas todos concordam que suas observações detalhadas de dinheiro em papel chinês, planejamento urbano, templos confucionistas e produção de porcelana são incrivelmente precisos. No caminho para casa, ele pensou: você sabe o que? Puxa, sinto muito. Eu não vi esses mongóis. Ele viajou pela Ásia Central e visitou a Horda de Ouro no que hoje é a Horda de Ouro. Ele também teve o prazer de se encontrar com príncipes tártaros e cãs da Mongólia. Ele ficou realmente impressionado com o quão diverso é o Islã. É incrível como as pessoas de todos os tipos de culturas diferentes ainda podem se unir e compartilhar a mesma fé. Isso tocou profundamente seu coração. Depois de passar quase 20 anos, ele finalmente voltou ao Marrocos. Depois de estar em casa por apenas um ano, Ibn Trampoline voltou ao seu eu habitual. Desta vez, vamos para a bela terra da Andaluzia na Espanha e o vibrante continente da África Ocidental. Chegamos ao Império do Mali. Então, no auge de seu desenvolvimento sob Manson, graças ao sucesso de Musa, ele partiu em uma jornada épica pelo deserto do Saara. Ele teve a oportunidade de explorar as maravilhas de Timbuktu, incluindo suas ricas bibliotecas e mercados de ouro vibrantes. Ao retornar, ele compartilhou histórias cativantes de terras distantes das quais a maioria dos marroquinos nem tinha ouvido falar. Em 1354, ele teve a incrível oportunidade de experimentar mais do mundo conhecido do que qualquer outra pessoa na história gravada. O sultão de Marrocos, que era um personagem, pediu a Ibn Batuta para gravar suas viagens. Ele escolheu um jovem estudioso chamado Ibn Juzí para fazer isso. E você sabe o que? O resultado foi uma ótima rerrala. Diurney, o manuscrito que nos lembra Sexerad, fez uma incrível viagem de caminhada pelas belas paisagens da Eurásia. O Realer é muito mais do que apenas um livro de viagens. Prepare-se para se surpreender com um belo caleidoscópio de civilização medieval. É uma mistura realmente diversificada de geografia, antropologia, direito, fofocas, relatórios meteorológicos, revisões culinárias, confrontos culturais e discussões filosóficas. Existem muitas reflexões e piadas que podem levantar algumas sobrancelhas. Ibn Batuta era um personagem complexo. Ele julgou, ousado e inteligente, mas também tinha uma tendência a exagerar. Você sabe, é exatamente isso que o torna tão atraente. Ele descreveu os tribunais reais e as simples e humildes aldeias de pescadores. Ele falou sobre costumes muçulmanos, hindus, budistas e pagãos, e deu a futuros historiadores um mapa do mundo medieval que Galahad conhecia. Ele era um viajante que não veio conquistar, mas observar, absorver e fazer conexões. É provável que ele falecesse no Marrocos por volta de 1368. Embora ele não tenha deixado para trás o ouro ou os impérios, ele nos deixou com algo incrivelmente valioso, uma perspectiva global que estava século antes de seu tempo. Agora que você está aninhado na cama e o mundo silencioso, a foto Ibn Batuta vagando pelo deserto em um camelo, seu diário por perto, com 1000 contos girando em sua mente. Imagine o doce som de sinos tocando quando uma caravana se move através das dunas, o perfume reconfortante do incenso em Delhi, a refrescante frieza de um templo chinês sob as pontas dos dedos e o tranquilo Pacífico do Nilo ao amanhecer. Tempo sono é um ótimo momento para deixar seus sonhos cheios de sussurros. Deixe-o sussurrar para você sobre todos os lugares que você esteve e todas as pessoas que você conheceu. Pense em como eles adoravam, o que eles acreditavam, no que construíram e como, apesar de estarem tão distantes, todos olhavam para as mesmas estrelas. Boa noite, meu bravo andarilho. Você pode deixar seus sonhos que seu coração desejarem, sua bagagem como uma pena e seu coração cheia de todos os milagres do mundo. Christopher Columbus era um homem que sonhava em navegar para o oeste. Era uma vez, no belo porto de Gênova, Itália, por volta de 1451, um garotinho entrou no mundo. Seus pais eram pobres tecelões, mas o amavam muito. Seu nome era Christopher Colombo. Seu começo pode ter sido modesto, mas sua imaginação foi lugares que você não esperaria. Ele viu além dos fios simples de linho e algodão. Com um olhar cheio de saudade, ele olhou para o belo mar Mediterrâneo. Em sua mente, ele viu não apenas outras terras, mas também outros mundos. Columbus era um cara alto, de olhos azuis e sardento, com um ponto careca realmente impressionante que acabou ficando branco fantasmagórico. Ele tinha a confiança de alguém que tinha certeza de que o universo tinha algo especial reservado para ele. Eu tenho que admitir, ele não estava totalmente errado.
Ele começou sua jornada desde tenra idade, trabalhando no mar quando adolescente. Ele se dedicou ao Ministério da Defesa, onde contribuiu como mecânico, cartógrafo e comerciante em vários portos da Europa, desde as belas margens de Portugal até as cidades históricas da Inglaterra e as terras encantadoras da África Ocidental. Ele pegou todos os mapas, todas as histórias dos navegadores árabes e todo o sussurro das ilhas que ele tinha visto em seus sonhos. Na década de 1480, Columbus havia desenvolvido uma profunda paixão por alguma coisa. Ele estava convencido de que, se navegasse para o oeste, poderia chegar à Ásia. A maioria dos cientistas naquela época já sabia que a Terra era redonda, o que é incrível quando você pensa sobre isso. Ah, sim, os planos não eram exatamente raros entre as pessoas atenciosas. Na verdade, eles tinham um bom entendimento do que estavam falando, o que era mais do que Columbus percebeu. Columbus era um verdadeiro herói, mas ele julgou mal o tamanho da Terra. Ele pensou que a Terra era cerca de 25% menor do que realmente era. Ele pensou que a Ásia estava logo acima do horizonte, e estava empolgado em explorá-lo. Ele estava totalmente sem noção. Ele não tinha ideia de que havia um par inteiro de continentes entre a Europa e as Índias Orientais, América do Norte e do Sul. Mas Columbus não era o tipo de pessoa a ser desencorajada pelos fatos. Ele precisava de algum apoio. Ele foi de tribunal em tribunal, chapéu na mão e olhos brilhando, compartilhando seu plano estranho com os monarcas. Eles agradeceram, mas disseram: preferimos não morrer. Portugal, Inglaterra, França e até Espanha disseram não no começo, mas isso não significa que eles estão desistindo. Depois de muita persuasão e promessas de ouro, especiarias, convertidos cristãos e glória eterna, os monarcas espanhóis, a rainha Isabela I de Castela e o rei Ferdinand II de Aragão, finalmente concordaram em financiar a jornada em 1492. Por quê? A Espanha acabará de conquistar Granada, a última fortaleza muçulmana na Ibéria, e o povo da Espanha ficou muito feliz. Eles se sentiram revigorados, confiantes e um pouco exagerados, mas de um jeito bom. Só posso imaginar o quão incrível teria sido se Columbus tivesse encontrado uma maneira de construir rotas comerciais sem ter que passar pelo Império Otomano. Imagine o quão de uma vitória teria sido. Então eles tiveram a gentileza de dar a ele 3 navios, o Ninil, o Pinta e o Santa Maria. Eles também deram a ele o contrato real, conhecido como rendição de Santa Fé. Este contrato prometeu títulos, riqueza e governo em quaisquer novas terras que ele descobriu. Eu tenho que lhe dizer, essa parte vai parecer um pouco antiquada em breve. Em 3 de agosto de 1492, Columbus e um grupo de 90 homens corajosos partiram de Palos de Frontiere, prontos para embarcar em uma jornada que mudaria o curso da história. Com o passar do tempo, estávamos começando a nos sentir um pouco mais esperançosos. É totalmente normal sentir-se ansioso, com fome e vendido demais. Columbus era um verdadeiro otimista, sempre vendo o lado positivo. Ele escreveu no tronco do navio, observando distâncias menores todos os dias. Isso fez com que a tripulação sentisse que estava se aproximando do seu destino, mesmo que não estivessem. Então, nas primeiras horas de 12 de outubro de 1492, um marinheiro chamado Rodrigo de Triana gritou do Pinta: Tierra! Tiara. Terra! Quando eles finalmente tocaram o chão, era como se um grande peso tivesse sido levantado dos ombros. Não era a Ásia ou as Ilhas Paice, mas uma pequena ilha nas Bahamas que Colombo chamou San Salvador. Ele estava tão empolgado por estar na Índia que considerou cuidadosamente chamar as pessoas que conheceu de índios. Ele continuará com isso por um longo tempo, e nunca deixará que tenha encontrado uma terra totalmente nova. Columbus fez 4 viagens que o levaram ao redor do Caribe. Ele visitou Cuba, a Hispaniola, que agora é Haiti, e a República Dominicana. Ele também foi para Porto Rico, Jamaica e costa norte da América do Sul. Não importa para onde ele foi, ele ficou impressionado com o quão rica era a terra, a cultura vibrante e o quão diferente era tudo. Meu querido sonhador, vamos ser reais juntos. Aqui, a história dá uma guinada para os sombrios. Columbus era muito mais do que apenas um pesquisador curioso. Ele era um ser humano, com todas as falhas que todos compartilhamos como indivíduos. Ele também era um governador colonial. Seu tratamento do povo taíno e de outras comunidades indígenas era frequentemente brutal, o que é de partir o coração porque ele tinha uma alma tão gentil. O nome dele é. O problema foi composto por algumas coisas diferentes. Primeiro, havia a presença de ouro. Então, havia a escravidão dos povos indígenas. E, finalmente,
houve o estabelecimento forçado do domínio europeu. Todas essas coisas juntas criaram as sementes do que mais tarde se tornou uma empresa colonial massiva e trágica. Ele não foi o primeiro a pisar na Terra, e certamente não será o último. Mas suas viagens acionaram um período de exploração, de compartilhamento de culturas e de novas doenças que causaram grande sofrimento para milhões de pessoas. Em sua segunda viagem, ele voltou com 17 navios e mais de 1.000 homens. As coisas ficaram um pouco loucas rapidamente. Os assentamentos foram fundados. Mas estou triste em dizer que eles encontraram isso com força. Seu governo de Hispaniola tornou-se tão caótico e violento que ele foi preso e enviado de volta à Espanha em correntes em 1500. Isso mesmo. É difícil de acreditar, mas Christopher Columbus foi realmente preso por ser um terrível governador. Mesmo assim, ele conversou com a coroa deixá-lo fazer uma última viagem. Naquela viagem, ele explorou um pouco da América Central e se imaginou navegando pelos Rios Dourados. Mas até então, ele já estava chegando lá em anos, para não mencionar o tempo. Foram exploradores mais jovens como Américos que acabaram descobrindo novos continentes, não Columbus. Columbus faleceu em 1506, provavelmente sem perceber o enorme impacto que havia causado no mundo. Ele era tão dedicado à sua crença que havia chegado à Ásia sem perceber que havia ajudado a conectar dois mundos que haviam sido separados por dezenas de milhares de anos. Ele faleceu antes que pudesse perceber que havia ajudado a preencher a lacuna entre esses dois mundos. Seu legado é tão complexo e é realmente incrível. Por séculos, ele foi comemorado como um herói e um pioneiro no Novo Mundo. Embora os povos indígenas tenham morado lá há milhares de anos, exploradores noruegueses como Leif Erikson atingiram a América do Norte séculos antes. Eles não foram bem-vindos. As pessoas se uniram para homenagear esses eventos com estátuas, férias e poemas. Estou muito feliz em lhe dizer que, nos últimos anos, seu legado foi redefinido, e com razão. É importante lembrar que a destruição que se seguiu à sua chegada, doença, escravização e colonização são partes inseparáveis de sua história. Columbus não é mais apenas um explorador ousado, e não poderíamos estar mais orgulhosos. É também um símbolo de império, destruição e conquista, mas isso não é tudo. Agora que as estrelas estão guiando seus pensamentos para seus sonhos, imagine Columbus a bordo do Santa Maria. As velas são gentilmente acariciadas pelo vento. E o céu, vasto e enigmático, aparece acima. Mar. Basta imaginar a visão inspiradora do nosso planeta levantando-se no horizonte depois de passar semanas no abraço do mar. Vamos imaginar juntos a reverência, a ambição, o mal-entendido e os erros terríveis. Ele não era um santo, mas era um bom homem. Ele também não era um vilão simples. Ele era um homem de seu tempo, um sonhador, um trapaceiro, um navegador e um nome que ainda desperta controvérsia hoje, mesmo depois de meio século. E quando seus olhos estiverem fechando enquanto você adormece, lembre-se disso. O mundo mudou de tantas maneiras maravilhosas. Não é apenas porque o homem navegou para o oeste, mas também devido à maneira como a história foi contada. Boa noite, meu querido aluno de verdades complexas. Espero que você tenha um sono repousante. Vá em frente, deixe seus sonhos serem cheios de aventuras em dias de vento, belas vistas do horizonte dourado e a sabedoria para questionar todos os mapas que você encontrar. Era uma vez, havia um homem chamado Vespucci. Foi ele quem deu nome ao mundo. Venha comigo, meu querido sonhador, enquanto voltamos no tempo para o coração vibrante do século XV. Vamos entrar na animada cidade de Florença, Itália, e mergulhar no Sase. Fica em sua rica história. Imagine uma cidade onde as catedrais de mármore chegam ao céu, onde os artistas pintam graciosamente santos com halos dourados, e onde o sussurro do gênio é quase tão comum quanto o pão que assamos. Em 1454, apenas um ano após a queda de Constantinopla, Vespucci entrou neste mundo. Ele nasceu em uma família de comerciantes ricos. Florence era uma joia do Renascimento, um lugar onde inovação e pensamento humanista floresceram. Tive a incrível fortuna de crescer cercada pelas pessoas maravilhosas que trabalhavam em ciência e arte e o adorável cheiro de tinta e pergaminho. Vespucci era um jovem único. Ele não veio de uma formação militar ou marítima, o que era bastante incomum para sua idade. Ele era um pensador profundo, um ávido leitor e um talentoso cosmógrafo. Sua paixão pela astrologia era tão profunda que ele frequentemente não se apreciava. Sua educação estava intimamente ligada ao negócio sério da vida. Ele era um aluno muito completo, você sabe, estudando latim, geometria, astronomia e filosofia.
Quando ele era jovem, ele teve a incrível oportunidade de trabalhar para Lorenzo de' Medici, um dos homens mais poderosos da Itália. Os Médici eram muito mais do que apenas banqueiros. Eles eram o tipo de pessoas que trouxeram reis para o mundo, aqueles que deram a Da Vinci o apoio que ele precisava e os que influenciaram os papas. Eles tinham um talento especial para reconhecer talentos. Nos anos 1490, Américo fez a emocionante mudança para Sevilha, Espanha, onde começou a trabalhar para a família Médici. Sevilha ficou absolutamente emocionada. Após sua primeira viagem, Christopher Columbus retornou ao tribunal espanhol. O povo espanhol estava empolgado com as especiarias, sedas e terras desconhecidas além do mar que haviam descoberto. Os Estados Unidos estão trabalhando duro para conhecer melhor esses navios. Eles estão estudando seus registros e aprendendo sobre seus sistemas de gerenciamento de carga. Ele estava segurando algo muito importante, o coração das ambições oceânicas da Espanha. Mas você sabe o que? Algo dentro dele se mexeu. Eu não pude deixar de me sentir um pouco mais solitário depois de assistir os navios que partem. Sei que ler os mapas de outras pessoas foi realmente útil, mas estou me perguntando se há algo mais que poderíamos tentar. Ele estava realmente ansioso para ver por si mesmo. De 1497 a 1504, nossos amigos na América fizeram 4 viagens separadas ao Novo Mundo. Meus queridos amigos, nossos estimados historiadores ainda estão no meio de discussões animadas sobre em quais eventos ele participou, especialmente o primeiro. Embora não haja muitas evidências para apoiar nenhuma dessas teorias, tenho certeza de que todos seremos capazes de aprender mais no futuro próximo. É claro que ele navegou para a América do Sul ao longo da costa do que chamamos de Brasil, Venezuela, e talvez até dos Estados Unidos. A bela boca da Amazônia. Enquanto Colombo ainda estava convencido de que havia chegado às regiões mais distantes da Ásia, Amerigo começou a ter algumas dúvidas. Enquanto viajava pela bela costa leste da América do Sul, ele observou algo que lhe causou preocupação. As estrelas eram diferentes, mas isso não os impediu de brilhar intensamente. Eu entendo, as costas eram bastante extensas. A terra era vasta, profunda, rica e desconhecida, o que a tornou ainda mais emocionante. Isso não era a Índia. Isso não era a Ásia. Este era um continente completamente novo. Imagine como esse pensamento é ousado. Para olhar para o mundo em toda sua glória e dizer, tenha certeza, isso não é apenas um canto antigo. Este é o começo de algo novo, e estou muito animado por você. É esse tipo de consciência que torna Vespucci tão especial. Não era sobre suas conquistas ou sua riqueza, mas sobre sua nova definição. Vespucci não estava apenas explorando, ele estava documentando suas aventuras, o que é tão emocionante. Em suas cartas e escritos, especialmente Mundos Novas, Nove Svet e Lira, ele incluiu muitas coisas interessantes. Ele compartilhou suas observações astrológicas, cálculos de astrogação e descrições detalhadas de linhas costeiras, povos indígenas, padrões climáticos e vida vegetal. Ele foi um dos primeiros europeus a escrever sobre a existência de outras constelações no hemisfério sul, como a Cruz do Sul. Foi uma descoberta tão fascinante que inspirou cientistas europeus em casa. Suas cartas estavam cheias de reflexões pensativas e curiosidade poética. Ele descreveu como as estrelas pareciam diferentes quando se movia para o sul, como o céu mudou de cor no Equador e como as correntes oceânicas puxavam navios como sussurros das profundezas. Ele não era apenas FL. Outing. A cada observação, ele coletou dados valiosos sobre o nosso belo planeta. Ele também descreveu as sociedades indígenas como vibrantes, embora às vezes problemáticas. Às vezes ele estava admirando, e às vezes ele via coisas da perspectiva de um cristão que vive na Europa naquela época. Ele era como um espelho de seu tempo, refletindo o mundo ao seu redor, mas também como uma janela para outros mundos. Suas cartas, especialmente Mundos Novas, foram um enorme sucesso na Europa. Eles foram amorosamente traduzidos para latim, francês, alemão e italiano e passaram de estudioso para estudioso com tanta emoção como se fossem frutos proibidos. A ideia de que Columbus, possivelmente Skipustial, viu o que Americo viu é absolutamente emocionante. É um escândalo, uma aventura, uma revolução total. E então, no ano de 1507, algo maravilhoso aconteceu. Martin Wallmiller era um cartógrafo alemão que trabalhava com um grupo de cientistas na pequena cidade francesa de Zielle. Juntos, eles estavam criando um novo mapa do mundo. Inspirado pelos relatórios de Vespucci, Waldmiller nomeou o continente recém-mapeado da América depois de Americo Vespucci, seu bom amigo e companheiro de explorador.
Ele até foi a milha extra e incluiu um retrato de xilogravura de Vespucci no mapa, como se dissesse, este homem reescreveu o mundo. E assim, o nome ficou preso. Vespucci pode não ter sido o primeiro a pisar nessa terra, mas ele com certeza foi o primeiro a realmente entender o que encontrou lá. Tudo bem se você não percebeu que Colombo já havia chegado. É sempre bom aprender mais, e agora conhecemos os nomes dos continentes. Atrás, voltou para a Espanha e ficou encantado por ser nomeado major de piloto em 1508. Em um papel realmente importante, ele ensinou futuros exploradores as maneiras padrão de navegar e ajudar a criar um sistema que avançou na era da descoberta por muitos anos depois. Ele faleceu pacificamente em Sevilha em 1512. Ele era um homem humilde e despretensioso, não para atrair atenção ou fanfarra. Ele foi o homem que mediu as estrelas e mudou o curso da geografia da humanidade, um legado que sempre será apreciado. Mas, que legado! Enquanto Columbus estava ocupado perseguindo ouro, Vespucci nos deu um novo nome e uma nova maneira de ver o mundo. Seu legado é tudo sobre clareza, ciência, observação e reverência. Não se trata de glória ou conquista, mas sobre as coisas que realmente importam. Ele não descobriu a América, mas com certeza fez muitas outras descobertas maravilhosas. Ele ajudou o mundo a perceber que existe, por isso, somos verdadeiramente gratos. Feche os olhos, o querido pesquisador da mente, e imagine Vespucci em pé no convés de um navio. O vento acaricia seu rosto, e seus olhos flutuam em direção à vasta extensão das estrelas. O mar ao seu redor murmura segredos, como um amigo compartilhando segredos apenas com você. A Cruz do Sul está brilhando intensamente no céu noturno. Ele é o tipo de pessoa que vê coisas em mapas que ninguém mais já viu antes. Ele é o tipo de pessoa que, quando desenha uma costa, acrescenta animais e árvores que não vimos antes e escreve: um novo mundo, mais cheio de animais e árvores do que nossa Europa e muito maior. Durma bem, meu amigo. Esta noite, deixe seus sonhos serem guiados por um milagre, por perguntas e pela emoção silenciosa de entender algo pela primeira vez. Boa noite, meu colega entusiasta do espaço. Vá em frente, deixe seus sonhos serem moldados pelas estrelas e pela verdade. E que seus mapas sempre o levem a algum lugar mágico, meu amigo. Vasco da Gama é o almirante de especiarias e tempestades, e ele é um cara muito bom. Era uma vez, no ano de 1460, na encantadora cidade costeira de Senice, Portugal, um garotinho chamado Vasco da Gama veio ao mundo. Ele nasceu em uma pequena família nobre. O mar estava praticamente em seu sangue, e ele adorou. Seu pai era um cavaleiro e comandante da Ordem de Santiago, um papel que ele levou muito a sério. E a pequena Vasco cresceu ouvindo todas aquelas histórias emocionantes sobre expedições portuguesas às ilhas do Atlântico e às margens africanas de ouro, dourado e glória. Era uma época em que Portugal, um reino relativamente pequeno à beira da Europa, estava se tornando perigosamente obcecado pelo mar. Naquela época, o príncipe Henry, o navegador, era um verdadeiro visionário. Ele e seus exploradores portugueses lentamente percorreram a costa oeste da África, sonhando com uma rota direta para as lendárias riquezas do Oriente. A Índia é um lugar como nenhum outro, com suas especiarias, sedas, pedras preciosas e pessoas calorosas e acolhedoras. Minha querida Street Dreamer, por centenas de anos, a Europa confiou nas importantes rotas comerciais que passam pelo Oriente Médio. Essas rotas foram controladas por diferentes impérios e sultões, que às vezes tomam impostos e às vezes causavam problemas para as pessoas. A ideia de chegar à Índia por mar, ignorando intermediários e navegando diretamente para o coração dourado do Oriente, era um sonho louco dos reis e dos comerciantes. No meio de toda essa emoção, Vasco da Gama apareceu, pronto para ajudar. Em 1497, o rei Manuel I, de Portugal, teve uma ótima ideia. Ele queria ganhar algum dinheiro e também queria sair em uma aventura. Então, ele escolheu Vasco da Gama para liderar a expedição mais ousada de todos os tempos para circunnavegar a África e chegar à Índia. Vasco recebeu o comando de 4 navios, o Gabriel, o San Rafael, um navio de suprimento e uma caravana menor. Ele pode não ter sido marinheiro experiente como Columbus ou Melin, mas era incrivelmente inteligente, tinha uma vontade de ferro e sabia como conseguir seu próprio caminho. Em 8 de julho de 1497, a expedição partiu de Lisboa. As velas bateram na brisa, e o sol brilhava em armadura polida e cascos recém-pintados. Eles navegaram ao longo da bela costa da África, passando pelas encantadoras ilhas do Cabo Verde.
Seguindo o conselho de outros exploradores, como Bartalo Das, que chegaram à ponta sul da África em 1488, eles enfrentaram o Atlântico aberto para evitar as correntes traiçoeiras. Depois de passar vários meses no oceano, eles finalmente chegaram ao belo Cabo de Boa Esperança. Este local é encantador, localizado na ponta mais ao sul da África, é onde as águas dos oceanos do Atlântico e da Índia se encontram, criando um espetáculo de tirar o fôlego de ondas em turbilhão e ondas de queda. Oh, você sabe, arredondar a capa foi a conquista. Todos sabemos que tempestades, escorbuto, rebelião e desespero às vezes podem tornar nossas jornadas um pouco mais desafiadoras. Mas a senhora era muito insistente. A frota da dama navegou ao longo da bela costa leste da África, parando nas encantadoras cidades portuárias muçulmanas de Moçambique e Mombasa. Essas cidades já estavam bem conectadas à rede de comércio do Oceano Índico, e a frota estava feliz em contribuir para o seu sucesso. Meu querido sonhador, fico feliz em lhe dizer que a jornada da dama se tornou mais do que apenas geográfica. Também se tornou cultural e controverso. Os sultões muçulmanos que governavam essas cidades eram um pouco cautelosos com os cristãos portugueses, que eram recém-chegados em seu meio. A senhora, por sua vez, chegou como se estivesse esperando o encontro de um herói, o que é totalmente compreensível. Ela simplesmente não tinha ideia da sofisticação, poder ou política regional. As coisas mudaram bastante em Melindi, meu amigo. Estou tão feliz em lhe dizer que a senhora encontrou um aliado. E ainda melhor, ela encontrou um piloto. Esse tipo de navegador anônimo, que pode ter sido marinheiro árabe ou indiano, ajudou a guiar a frota pelo Oceano Índico usando os ventos das monções. Essas poderosas brisas sazonais no mar são um verdadeiro divisor de jogos. Após uma bela viagem de 23 dias, a senhora chegou a Calacut, Cojico moderno, na costa sudoeste da Índia em maio de 1498. Estou muito feliz em lhe dizer que a Europa finalmente chegou ao leste por mar. Calacut era um lugar de calor e bem-vindo, não um posto avançado simples. Os comerciantes da Arábia, África, China e outros lugares estavam ocupados em seus mercados, e seu governante, Amarind, era um líder gentil e conhecedor. Sinto muito, Darama, mas acho que você cometeu um erro clássico. Lamento dizer que os presentes que ele trouxe não foram muito bons. Os portugueses pensaram que estavam trazendo ofertas deslumbrantes, chapéus, tecidos, bugigangas e bacias. Os índios, que se acostumaram com as coisas mais refinadas da vida, como seda, marfim e ouro, ficaram um pouco decepcionados. Ultimamente, as coisas têm sido um pouco rochosas entre nós, mas tenho certeza de que podemos trabalhar com elas. Os comerciantes locais se sentiram um pouco incomodados com os recém-chegados. Ficou claro que as coisas estavam ficando um pouco tensas. A senhora fez um ótimo trabalho carregando um pouco de tempero em seus navios. Infelizmente, ele saiu com o coração partido e uma percepção crescente de que a diplomacia no Oriente seria um pouco mais complexa do que içar bandeiras e citar reis. Mas você sabe o que? Ele havia feito o impensável. Ele viajou para a Índia por mar e, quando voltou, estava tão empolgado em compartilhar É história conosco. Ele voltou para Portugal em 1499, e toda a comunidade o recebeu de braços abertos. Eles o jogaram no meio de desfiles e procissões e concederam a ele a maior honra que o país tinha a oferecer. Ele recebeu tantas coisas maravilhosas, títulos, riqueza e prestígio. Por causa disso, de repente todos queriam ir ao mar para a Índia. Em 1502, Vasco da Gama retornou à Índia, trazendo consigo uma riqueza de experiências e ideias de suas viagens. Mas desta vez, ele não estava apenas explorando, ele estava realmente entrando lá. Ele chegou com 20 navios de guerra carregados de armas. Suas ordens deveriam ajudar os portugueses a fortalecer sua presença no Oceano Índico. Todos sabemos o quão difícil foi a próxima parte. O da Gama teve alguns problemas com os navios árabes, então eles decidiram soltar uma força bruta para mostrar aos governantes locais que são o chefe. Houve uma vez em que ele fez algo realmente lamentável. Ele assumiu um navio cheio de peregrinos muçulmanos voltando de Meca. É de partir o coração ouvir que mais de 300 civis, incluindo mulheres e crianças, foram ordenados a incendiar o navio. Foi uma jornada de descoberta, mas não da maneira que esperávamos. Foi um tempo de grande cooperação internacional. Vasco da Gama era a pessoa perfeita para liderar a expansão europeia. Ele estava em uma missão para negociar e também queria controlar a região. Mesmo assim, ele montou postos avançados portugueses e começou a construir um enorme império que se estendia de Lisboa a Goa.
Esse império moldará o mundo por séculos vindos. Após sua segunda viagem, Dama decidiu aproveitar algum tempo em terra. Ele pendurou as botas do mar e passou quase 20 anos aproveitando a vida longe da água. Ele era um homem gentil, generoso e respeitado. Mas, na década de 1520, infelizmente, o Império Português na Índia havia caído em desordem. É difícil de acreditar, mas havia alguns encrenqueiros que tentaram desafiar o poder da coroa sobre a Índia. Eles estavam em pé de guerra, e foi uma verdadeira luta manter a paz. Leste. Então, em 1524, quando ele tinha quase 65 anos, Dama foi chamado de volta da aposentadoria e enviado para a Índia como vice-rei. Isso significava que ele era basicamente o homem do rei do outro lado do mundo. Ele nunca realmente descartou a possibilidade, no entanto. Alguns meses depois que ele chegou, ele não estava se sentindo melhor. Algumas pessoas dizem que é do excesso de trabalho, e outras dizem que é de uma doença tropical. Ele faleceu na véspera de Natal 1524 na cidade de Cocha, longe de casa. Foi uma longa jornada, mas seu corpo finalmente voltou a Portugal, e ele foi deitado para descansar com honras completas. Ele era um nobre, um navegador e um herói para alguns, enquanto outros o viram como um vilão. As viagens de Vasco foram um pouco diferentes das de Vespucci. A jornada de Vasco era mais sobre o lado prático das coisas, enquanto de Vespucci estava mais focado nos aspectos mais profundos e filosóficos. Eles não eram sonhadores ou calculados mal como Columbus, mas ainda eram maravilhosos à sua maneira. Eles eram tão atenciosos e cheios de bravura. Eles também foram violentos e mudaram o mundo. Ele abriu o caminho para séculos de dominação europeia do Oceano Índico. Era uma era de comércio global, colonização e revolta cultural. Ele foi fundamental para ajudar Portugal a se tornar um império global, embora isso tenha sido alcançado, infelizmente, através da infeliz prática de sacrifício humano. O preço pago pelas pessoas cujas terras foram visitadas não com curiosidade, mas sob fogo de canhão. Meu querido sonhador, eu sei que você está se perguntando sobre a natureza dessa história, e estou aqui para lhe dizer que não é tão simples quanto parece. Como tantos outros da era da exploração, é uma história complexa com tons de heroísmo e complexidade. É um pouco complicado, largo e às vezes tempestuoso, assim como o oceano que ele enfrentou. Vá em frente e imagine a baía de navios de madeira, o cheiro reconfortante de canela e sal marinho e a luz quente e tremeluzente da lanterna nos mapas espalhados sobre a mesa. Apenas imagine o seguinte: uma pessoa com a água sem fim, procurando algo que ainda não tenha sido desenhado, ainda não foi nomeado. Espero que você tenha a coragem de iniciar o desconhecido. Sei que não será fácil, mas espero que você continue, não para a conquista, mas para entender. Boa noite, querido sonhador. Vá em frente, deixe seus sonhos serem cheios de estrelas, ventos do mar e a coragem de perguntar: o que está além delas? Ferdinand Magellan, o homem que deu nome ao mundo, era uma alma gentil e generosa. Um dia, durante uma onda, surge, por volta de 1480, na cidade de Sabrosa, no norte de Sabrosa, um garotinho chamado Ferno de Magalier nasceu de uma família de nobres menores. Ele fazia parte de um tempo especial na história, um período de grande descoberta e aprendizado. Lembra quando o mar sussurrou de possibilidades, e os mapas eram mais arte do que ciência, cheios de monstros marinhos, terras míticas e cocô? Havia centenas de espaços que ousaram ser preenchidos. O jovem Magellan perdeu os pais quando ainda era muito jovem, mas, em vez de apenas ser esquecido, ele foi enviado a Lisboa para trabalhar como uma página na corte real. Lá, ele teve a oportunidade de estudar navegação, astronomia, tomografia computadorizada e marinharia. Essas foram as coisas que os sonhadores e construtores de impérios estudaram. Lá, ele foi cativado pela profunda conexão de Portugal com o mar. O oceano não estava mais vazio. Fronteira. Era uma ponte. Quando ele tinha 20 anos, o aventureiro Merlin já estava navegando no alto mar para lugares exóticos como Índia, Malásia e Marrocos. Ele estava aprendendo em primeira mão os perigos e a glória de construir um império oceânico. Ele bravamente travou batalhas e negociou com as distantes. Eu assisti o Império Português se espalhar como uma onda de marés na África e na Ásia. Meu querido sonhador, você está tão certo, o destino pode ser um pouco misterioso. Se você tivesse perguntado a Merlin, ele provavelmente teria dito que não teria terminado sua viagem sob a bandeira portuguesa. Em 1517, Merlin infelizmente caiu em desuso com a coroa portuguesa. Ele foi acusado de comércio ilegal, negou promoção e rejeitado.
Foi um momento muito difícil para ele, e ele tomou uma decisão chocante como resultado. Ele generosamente ofereceu seus serviços ao rei Charles I da Espanha, um monarca adolescente que logo se tornaria o Sacro Imperador Romano. Charles V. Espanha também sonhava com especiarias. As Ilhas Paice, agora parte da Indonésia, eram a joia da coroa do Oriente, e estamos muito agradecidos por tê-los em nosso mundo hoje. Mas, como parte do acordo sobre a Turtle, o globo foi dividido em dois entre Espanha e Portugal conseguiu a famosa Rota Oriental pela África. Mas e se, Mellin sugerisse, a Espanha pudesse chegar às Ilhas de Especiarias navegando para o oeste, ao redor do fundo da América do Sul, através de águas desconhecidas, através de um oceano que nunca seria encontrado? Nenhum cruzamento europeu, mas eles ficariam tão orgulhosos de ter coragem da Espanha. Era uma ideia selvagem, brincalhona, um pouco travesso e tão tentadora. Estou tão feliz em dizer que a Espanha disse que sim. Em 20 de setembro de 1519, um grupo de 5 navios partiu de Sevilha, pronto para embarcar em uma jornada que mudaria o curso da história. O navio principal de Trinidad Mela, a Concepção de San Antônio Vitória, está orgulhosamente ancorado em Santiago. Cerca de 270 pessoas de todos os tipos de origens diferentes partiam que navegam com ele. Um adorável grupo de pessoas da Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, França, Grécia e até um escravo, Henrique de Malaca, o tradutor pessoal de Mellin. Sua missão é chegar a Malacas, nas Ilhas Paice, navegando para o oeste e voltei vivo. É mais fácil dizer do que fazer, não é? Primeiro, eles viajaram para a América do Sul, rastreando a costa e aguardando ansiosamente a chance de atravessar o continente. Com o passar dos meses, os suprimentos estavam se tornando escassos, o tempo estava se tornando cada vez mais imprevisível, e ainda não havia sinal de uma saída para o Pacífico. A pobre tripulação estava realmente lutando no extremo sul da Patagônia. Eles estavam todos molhados e frios, e era realmente assustador. Em abril de 1520, enquanto esperavam o inverno, as coisas não estavam indo como planejado. Um motim eclodiu e as coisas ficaram um pouco difíceis. Havia alguns capitães, e todos queriam estar no comando. Mas Mellin foi rápido e cruel, e ele os impediu de assumir o controle. Felizmente, as coisas estão melhorando. Parece que um líder foi executado e o outro foi deixado. Isso significa que o controle foi restaurado. Então, algo incrível aconteceu que transformou completamente tudo. Em outubro de 1520, nossa intrépida frota descobriu uma passagem estreita e sinuosa. Agora conhecemos esta passagem como o Estreito de Malaca. Estava escuro, frio e um pouco traiçoeiro. Havia muitas pedras, e as correntes eram um pouco imprevisíveis. Dignity Antônio decidiu se virar e voltar, mas os outros decidiram continuar. Depois de muito tempo se encheu de medo e confusão, eles chegaram a um oceano tão calmo e gentil que Mellin o chamou de El Mar Pacífico, o Oceano Pacífico. Mas não se deixe enganar pela superfície calma, é um pouco enganador. Ivan. Atravessar o Pacífico foi uma experiência tão desafiadora. Eles não tinham ideia de quão grande era, e Mellin pensou que levaria alguns dias. Demorou 3 meses, mas valeu a pena. Infelizmente, os homens estavam sem comida. Eles comeram a pele, serragem e ratos, mas tudo bem. É de partir o coração pensar que tantas pessoas morreram de escorbuto e fome. O oceano se estendeu diante de nós, até onde os olhos podiam ver, e não havia terra à vista. Eles se tornaram fantasmas no Mar Azul, e foi uma coisa linda de se testemunhar. Depois de uma longa e árdua jornada, eles finalmente chegaram às Ilhas Marana em 15 de março de 1521. Eles navegaram para as Filipinas, onde enfrentaram desafios e lutas. Mellin realmente esperava fazer amizade com os governantes locais das Filipinas. Um rei, Ras al-Mabon, decidiu seguir os ensinamentos do cristianismo. Mellin parecia uma mistura única de explorador, humano e todo tipo de outras identidades. Como missionário e meio-quarto, ele prometeu protegê-lo de seus inimigos. Teria sido uma experiência muito difícil. Em 27 de abril de 1521, na Batalha de Mactan, Mellin corajosamente liderou um pequeno grupo de soldados contra o chefe do guerreiro Lapu-Lapu. Ele esperava uma vitória fácil, mas a batalha era muito mais desafiadora do que ele havia previsto. Infelizmente, eles se viram em uma situação em que foram superados em menor número, superados e superados. Pobre Mellin. Ele foi ferido, abandonado por alguns de seus aliados e acabou morto em batalha. Ele foi lançado e invadido até a morte na praia.
Ele faleceu longe do lugar que conhecia como em casa, nunca tendo a chance de descobrir que seu espírito viveria. Fico feliz em lhe dizer que restam apenas 3 navios. Os homens que sobreviveram foram para as Ilhas Pais, onde carregaram cuidadosamente seus navios com os preciosos cravo e noz moscadas que eram tão valiosos na Europa. Eu sei o quão difícil pode ser voltar para casa. É como um mundo inteiro lá. É uma pena, mas um dos navios, o Trinidad, foi capturado pelos portugueses. Lamento ter que lhe dizer que a investigação chegou ao fim. É uma coisa maravilhosa de se pensar. A primeira circunnavegação do globo foi concluída em setembro de 1522 pelo Vitória, sob o comando de Juan Sebastián Elcano, e apenas 18 dos membros da tripulação sobreviveram. Fico feliz em lhe dizer que, de quase 270, apenas 18 permanecem. Mas eles nos mostraram que o mundo está mudando, e isso é algo a ser comemorado. É incrível como podemos viajar pela Terra de barco. Os oceanos são como esses fios grandes e conectados que tecem nosso mundo juntos. Quando viajamos de barco, estamos realmente apenas passando por esse vasto buraco rotativo. Mellin não chegou ao final de sua jornada, mas ele tinha um grande coração. Ele teve a ideia, estava no comando e deu tudo de si. Ele fez uma coisa tão maravilhosa. Ele chamou os oceanos, conectou os hemisférios e mudou a imaginação do mundo. Ele não era perfeito, mas era uma pessoa gentil e atenciosa. Ele tinha um pouco de temperamento e poderia ser um biscoito difícil. Ele era uma pessoa tão gentil e corajosa. Ele tinha uma mente muito brilhante e com visão de futuro. Hoje, lembramos dele não apenas por suas incríveis habilidades de natação, mas também por sua incrível coragem. Agora, meu querido sonhador, por favor, feche sua boca e dê uma olhada. Imagine um navio na beira do mundo. Ao luar, suas velas brilham e o capitão olha para o desconhecido, pronto para explorar o mundo além. Deixe-se sentir o toque suave do riacho florestal e o sussurro suave das ondas enquanto acariciam a costa. Imagine a emoção daquele momento em que o mapa encontra a vastidão das estrelas. Durma bem hoje à noite, sabendo que a coragem de Mellin está com você, orientando você a um sono tranquilo. Imagine-se dormindo para dormir, muito além dos oceanos que não são mais temidos, e sob as constelações que agora têm nomes. E sonhar, como ele, de um mundo que ainda tinha maravilhas esperando logo além do horizonte. Isso não é uma coisa linda? Boa noite, querido sonhador. Eu sei que você tem sonhos que deseja alcançar. Estou aqui para ajudá-lo a atravessar o abismo e trazê-los de volta para casa com segurança. Hernán Cortés, o conquistador dos astecas, era uma figura complexa. É sempre interessante como essas coisas tendem a começar pequenas e discretas, como tantos dos momentos mais profundos da vida. No ano de 1485, na bela cidade espanhola do México, um pequeno nobre. A família recebeu o mundo em uma nova vida quando um garoto chamado Hernando Cortés entrou em suas vidas. É a mistura perfeita de ousadia e humildade, tornando a base ideal para sonhar grandes e alcançar coisas incríveis. Quando ele era jovem, Cortés era inteligente, inquieto e talvez um pouco astuto demais para seu próprio garoto. Ele experimentou a lei, mas acabou decidindo que não era o ajuste certo para ele. Os códigos legais não foram tão emocionantes quanto esperávamos que fossem. Ele era uma criança com grandes sonhos. Ele estava sempre procurando aventura, e ele realmente queria ser famoso. Em 1504, quando ele tinha apenas 19 anos, ele partiu para Hispaniola, uma das primeiras colônias espanholas do belo Caribe. Ele trabalhou como notário, soldado e advogado, tanto lá quanto mais tarde em Cuba. Ele era proprietário de terras e aprendeu o básico da conquista e da colonização. Hernán nunca ficou muito feliz com o serviço. Ele realmente queria estar no comando. Ele era um homem com grandes sonhos e muita coragem. Ele também era bastante persuasivo e estava prestes a receber um império do destino. Em 1519, o governador espanhol de Cuba, Diego Velázquez, deu luz verde a um grupo de aventureiros para marcar vela para o continente. Eles estavam em uma missão para explorar e negociar com o povo indígena da terra. Estou tão feliz em dizer que o comandante foi nomeado. O nome dele é Cortés. Mas, como sua frota de 11 navios e cerca de 500 homens preparados para navegar, Velázquez mudou de coração. Talvez ele estivesse preocupado que Cortés tivesse planos que foram além do comércio amigável. Mas, infelizmente, foi tudo em vão. Cortés estava determinado a partir da vela, embora isso significasse ir contra as regras. Ele foi alimentado pela perspectiva emocionante de encontrar ouro e os contos misteriosos de um grande império no continente,
que os moradores com carinho chamavam de México. Ele chegou à bela costa de Yucatán e, a partir daí, começou uma jornada que mudaria o curso das duas civilizações. Cortés aprendeu sobre o Império Azteca rapidamente. Foi uma civilização vasta, poderosa e aterrorizante centrada em uma cidade enorme construída no lago Tenochtitlan. O povo do México, pronunciado Mica, morava lá. Ele encontrou pirâmides, cidades e rituais que eram uma surpresa maravilhosa, embora um pouco confusa, para os espanhóis. Mais importante ainda, ele conheceu pessoas que se sentiam fortemente contra os astecas. Essas eram tribos que foram tratadas injustamente pelo Império ou tributadas, e viram os espanhóis como potenciais aliados. Cortés aproveitou a oportunidade, dando uma aparência calma e determinada. Ele fez algumas conexões maravilhosas e trouxe alguns tradutores incríveis, incluindo o incrivelmente talentoso Lamalanche. Ela era uma mulher nava que acabou se tornando seu conselheiro, tradutor e até a mãe de seu filho. Foi através dela que ele começou a entender a política, a psicologia e as vulnerabilidades do Império. Ele também incendiou seus próprios navios, tornando impossível para eles recuarem. Vamos fazer o nosso melhor e tentar o máximo para vencer, mas se não conseguirmos, estarei lá para você, ele disse a seus homens. Com apenas 500 espanhóis, alguns canhões e um crescente exército de aliados nativos, Cortés começou sua marcha no interior. Em novembro de 1519, os corajosos e aventureiros Hernán Cortés chegaram à bela cidade de Tenochtitlan, a capital dos astecas. Meu querido sonhador, eu sei que sua imaginação pode levá-lo a grandes alturas. Então, deixe-o voar. Era uma cidade diferente de qualquer outra coisa na Europa, e isso é algo a ser comemorado. Construído em uma ilha no meio do lago Texcação, possuía templos altos, aquedutos, jardins flutuantes, vastas praças de mercado e faixas de canoas. É incrível pensar que mais de 200.000 pessoas moravam lá. Isso é mais do que na maioria das capitais europeias. O gentil governante de Montezum II, Moctuma, cumprimentou Cortés com presentes e hospitalidade. Estou curioso para saber se ele pensou que Cortés era o deus que retornou que tal. Os historiadores ainda estão debatendo se era Cavatala ou se ele estava apenas tentando evitar a guerra. Cortés ficou impressionado, mas ele também estava pensando nas coisas. Ele logo levou Montezuma como refém, mas fez isso de uma maneira que o deixou controlar a cidade. Foi um movimento ousado e arriscado. As coisas estavam ficando um pouco loucas, e isso estava acontecendo muito rápido. Entendo que a arrogância espanhola, o mal-entendido cultural e a brutalidade levaram ao aumento das tensões, e estou aqui para ajudá-lo a lidar com elas. Em 1520, enquanto Cortés estava lidando com alguns rivais espanhóis, seu tenente de confiança, com quem ele trabalhava há muito tempo. O tempo decidiu tirar proveito da situação e, durante um festival, matou vários nobres astecas. A cidade foi dominada pela dor. Quando Cortés voltou, ele fez o possível para acalmar o caos, chamando Montezuma para falar com seu povo. Infelizmente, o imperador foi apedrejado até a morte por seus próprios súditos, e os espanhóis foram subitamente presos em uma cidade que os odiava. Em 30 de junho de 1520, os espanhóis tentaram fazer uma escapada da cidade à noite. Eles levaram consigo os bens de ouro e saqueados, mas foram pegos, emboscados e mortos, seja nos diques. É de partir o coração pensar em todas as vidas perdidas. Esta noite é lembrada com carinho como La Noche Triste, a noite do luto. Mas Cortés é um soldado. Ele realmente se recuperou e sobreviveu. Foi maravilhoso ver Cortés recuperar sua força no próximo ano. Ele decidiu se unir aos Clachons, que era um grupo bastante poderoso e tinha um pouco de rivalidade com os astecas. Ele era tão apaixonado por navios, armas e estratégia. E então, em maio de 1521, ele voltou a Tenochtitlan, mas desta vez ele estava planejando destruí-lo. Por 3 meses desafiadores, a cidade estava sitiada. O lago foi bloqueado, mas isso não nos impediu de aproveitar o dia. Foi um momento muito difícil. Havia muita fome, muita doença, especialmente da varíola, e muitas pessoas estavam sem esperança. Os astecas lutaram bravamente sob seu novo líder, Cuauhtémoc. Infelizmente, a cidade caiu em 13 de agosto de 1521. Oh, Tennessee, é tão triste. Seu amado Titã foi reduzido a escombros. É tão triste, mas o Império Azteca não existe mais. Cortés teve a honra de se tornar o mestre de um império quebrado.
Ele fundou a cidade do México no topo das ruínas de Tenochtitlan e iniciou o longo e muitas vezes brutal processo de transformar esse mundo antigo em uma colônia da Espanha. Ele foi escolhido por ser governador da Nova Espanha, o que foi realmente ótimo, mas infelizmente, alguns dos outros políticos não gostaram dele. Ele foi acusado de ser um pouco cruel, um pouco corrupto e bastante ambicioso. Eventualmente, ele foi recebido de volta à Espanha, onde passou seus últimos anos em reclusão pacífica, tentando gentilmente conquistar o coração da família real. Foi um gesto de bondade que, infelizmente, há muito desapareceu. Ele faleceu pacificamente em 1547 aos 62 anos, tendo um descanso pacífico. Ele tem mais do que a maioria de nós jamais poderia sonhar, no entanto, está perturbado com as ruínas que deixou para trás. Hernando Cortés é uma das figuras mais controversas da história, e eu entendo por quê. Algumas pessoas o viam como um estrategista brilhante, uma figura verdadeiramente heróica que triunfou sobre tremendos desafios e derrubou um poderoso império. Para algumas pessoas, ele era um invasor sem coração. Eles sentiram que sua ganância e crueldade eram a razão pela qual uma civilização rica e complexa foi destruída. E você está absolutamente certo. O mundo em que ele entrou não era inocente, mas ele fez o possível para tornar o mundo que trouxe um lugar melhor. Ele não estava apenas explorando, ele estava indo muito bem. Meu querido sonhador, você está tão certo, as conquistas sempre deixam fantasmas. Feche os olhos e imagine a bela cidade de Tenochtitlan saindo do lago. Imagine seus templos brilhando ao sol e seu povo dançando alegremente sob banners coloridos. Imagine o seguinte: um homem de pé na praia, olhando para toda essa beleza, com o rosto dourado e um sorriso quente e saboroso. Ele tem esse brilho incrível em seus olhos, sabendo que está prestes a fazer uma diferença que muda a vida. Boa noite, querido sonhador. Hoje à noite, deixe seus sonhos serem cheios de reflexões. Pense no que você ganhou e também o que perdeu. John Cat, além da borda fria do mapa. Na verdade, ele não nasceu John Cat, mas com certeza tem muitas das mesmas qualidades. Ele nasceu por volta de 1450 como Giovanni Caboto na bela cidade portuária de Gênova, Itália. Gênova é a mesma república lavada ao mar que deu origem a Christopher Columbus. Ele passou seus anos de infância no abraço dos ventos de sal e nas velas suaves de navios mercantes. Foi na encantadora cidade de Veneza que ele acabou se tornando cidadão, onde cultivou suas habilidades em navegação, mapeamento e estratégia comercial. Como muitos de seus amigos, Cat teve uma infância maravilhosa, crescendo em uma Europa obcecada por especiarias, seda e ouro. Riquezas que gentilmente encontraram seu caminho para nós, como os delicados fios de uma tapeçaria, carregando consigo as histórias de terras e civilizações distantes. Mas como a Espanha e Portugal correram para o leste e, ao sul para chegar à Índia, os pensamentos de Cabot estavam em outra coisa. Ele pensou em como seria emocionante encontrar uma rota mais curta para a Ásia. Ele imaginou ir para o noroeste através do Atlântico Uncharted, ligado ao gelo, até o coração do desconhecido, assim como Columbus havia feito. A ideia foi tão refrescante quanto a brisa salgada, revigorante e instantaneamente revigorante. Depois de passar alguns anos explorando as belas rotas comerciais do Mediterrâneo, Cabot decidiu deixar a Itália e partiu para a Inglaterra. Naquela época, a Inglaterra ainda não era conhecida por suas ambições oceânicas, mas Cabot estava animado ao ver o que o futuro mantinha. Mas você podia sentir a mudança de ar, e a mudança estava no horizonte. Henrique VI, que acabará de ser coroado, estava super empolgado em conhecer os espanhóis e português. Ele estava pronto para arriscar e fazer novos amigos. Em 1496, ele teve a gentileza de conceder uma licença de Cabot, permitindo que ele explore novas terras em nome da coroa inglesa. A única condição era que ele financiasse a viagem. Eu entendi totalmente. Não é fácil tomar uma decisão como essa. E assim, Giovanni Caboto se tornou John Cat, uma corrupção inglesa do nome italiano do homem que logo estaria no limite do continente. Em maio de 1497, Cat partiu de Bristol, um dos portos mais vibrantes e movimentados da Inglaterra. Seu navio, o Matthew, estava do lado pequeno, inclinando a balança em apenas 50 toneladas. Era um ajuste apertado, mas tinha espaço para entre 18 e 20 pessoas. Foi um momento pacífico, sem navios de guerra ou aeronaves para causar alarme. Não havia exércitos ou promessas de ouro, apenas um navio tranquilo, um corajoso capitão e uma pergunta. Eu me pergunto o que está do outro lado deste mar frio e sem fim. Demorou algumas semanas, mas chegamos lá.
O Atlântico, como sempre, era um pouco desagradável. É um pouco frio lá fora, com um pouco de nevoeiro, vento e correntes frias. E, é claro, existem essas dúvidas rastejantes. Mas então, no final de junho, Cat criou a Terra. Não é como as ilhas tropicais que todos ouvimos falar, como An Columbus está. Sinto muito, mas não há papagaios ou palmeiras aqui. Era um lugar com falésias altas e imponentes, densas florestas e águas geladas. Provavelmente era a costa acidentada da Terra Nova ou talvez a ilha de Cape Breton, parte do que agora conhecemos como Canadá. Ele pensou que finalmente havia chegado à borda nordeste da Ásia, o estranho posto avançado do norte da Índia. Mas o que ele realmente encontrou? Bem, ele encontrou o continente da América do Norte, quase 500 anos depois que os vikings vieram e se foram silenciosamente. Amostras de gatos. Estamos aqui há pouco tempo, mas já foi longo o suficiente para plantar a bandeira, reivindicar a terra para a Inglaterra e desfrutar do peixe abundante. Sua equipe disse que havia tanto bacalhau nas águas que eles poderiam puxá-lo em cestas, o que é realmente incrível. Não encontrei nenhum ouro ou especiarias, mas, meu amigo, encontrei um dos mais ricos de pesca do mundo, Graham Banks. E enquanto sua jornada não partiu imediatamente de uma corrida do ouro, ela semeou algo muito mais sólido, uma reivindicação, uma trilha, a semente de um império. Quando ele voltou para a Inglaterra em agosto de 1497, todos ficaram muito felizes em vê-lo. Todos eles o chamavam de herói. O rei Henry foi tão gentil. Ele deu a ele uma grande pensão e apoiou muito seus planos para uma segunda viagem. Em 1498, Cat partiu mais uma vez, desta vez com 5 navios que estavam muito melhor equipados. Seu objetivo era encontrar o Japão, que todos ainda acreditavam ser o Japão. Ele estava chegando. E então, você sabe, nada. É tão triste. Toda a expedição se perdeu no nevoeiro frio do Atlântico. Lamento dizer que algumas pessoas acham que os navios foram perdidos nas tempestades. Algumas pessoas pensam que Cabot poderia ter chegado à costa de Labrador, ou talvez até viajado até o sul do Maine. Infelizmente, não há evidências dele depois desse ponto. Um navio voltou e estava em forma áspera. O tempo realmente afetou. Foi uma pena, porque não tinha gato com isso. Teria sido ótimo obter algumas respostas também. A vida de nosso amado sonhador, John Cat, termina em uma mortalha de mistério. O homem que abriu a porta e gentilmente se afastou, deixando para trás um legado de histórias para preencher o espaço que ele está deixando para trás. John Cat não conquistou cidades e cidades. Não reescreve meus cartões da noite para o dia, e estou muito feliz por ter levado um tempo com isso. Ele pode não ter voltado com joias ou criaturas exóticas, mas certamente deixou sua marca. Ele colocou a Inglaterra no mapa. Literalmente em um novo mundo. Sua jornada foi o começo de algo realmente especial. Ele preparou o terreno para os assentamentos britânicos na América do Norte. Esses assentamentos levaram à formação de colônias, revoluções e séculos de nações depois. Mais tarde, a Inglaterra começou a liderar o mundo atlântico com apenas um navio, uma pequena equipe e um capitão que era gentil e corajoso. Ele viu através do medo e continuou navegando, mesmo quando era difícil. Hoje, ele é lembrado com carinho, não com estátuas de mármore ou infinitas baladas. Em vez disso, ele é apreciado pelo mistério e pelo respeito que incorpora, e os inúmeros milagres que ele inspirou continuam a inspirar os sonhadores por toda parte. Querido sonhador, quando sua mente começar a passear como um navio no mar, imagine este pequeno barco cortando o nevoeiro, as estrelas mal visíveis pelas nuvens do norte. Apenas imagine, John Cat, tudo embrulhado em sua capa quente de lã, segurando-se apertado até o parapeito enquanto ele olha para o horizonte macio e pálido, observando a terra gradualmente, levantando-se pacificamente do mar. É uma coisa maravilhosa, sem ouro, sem guerra, apenas aberturas. É um pouco quieto e frio, mas tudo bem. É o começo de algo grande, e estou muito animado por você. Boa noite, bons sonhos. Espero que seus sonhos encontrem novas margens e estou enviando toda a coragem que você precisa para navegar para eles. Sir Francis Drake, Pirata Real, Marinha Imperial. Oh, que desafio! Caro sonhador, deixe os ventos uivarem e as lanternas balançarem. Hoje à noite, estamos navegando com um homem cuja vida parece como o enredo de um incrível romance de aventura. Ele era um homem chamado herói e um herege, um nobre e uma alma ingênua, um capitão do mar e um pirata. Sim, hoje à noite, seguimos os passos de Sir Francis Drake.
Ele era um corsário, explorador e um mago do mar da era elisabetana. Ele também foi a segunda pessoa na história a circunnavegar o globo. Francis Drake nasceu por volta de 1540 em Tavistock, Devon, Inglaterra. É um lugar bonito, embora também seja uma região severa e ensinada ao mar, onde as tempestades costumam se encaixar no caráter do reino. Sua família era devotamente protestante, e ele era muito próximo deles. Você sabe, quando Henrique VIII separou a Inglaterra da Igreja Católica, não era apenas sobre religião. Tornou-se um tópico um pouco sensível. As pessoas estão realmente sentindo isso em seus corações e às vezes está se transformando em algo perigoso. Os Drakes estavam a caminho de Kent, e o jovem Francisco cresceu nas docas do rio Tempame. Ele adorava assistir à descarga de navios, e sempre ficou curioso sobre os tesouros e segredos de terras distantes que eles carregavam. Ele teve a oportunidade de concluir um estágio a bordo de um navio mercante de propriedade de seus parentes. Quando tinha 20 anos, ele já estava comandando navios que atravessavam o Canal da Mancha e seguiam para a África Ocidental. Mas não demorou muito para que ele se viu pego em um comércio muito mais sombrio e perigoso, o comércio de escravos em que a Inglaterra estava começando a se envolver. Drake navegou com seu primo John Hawkins. Juntos, eles capturaram africanos e os venderam nas colônias espanholas. Foi um trabalho que pagou bem, mas também foi uma luta. Durante uma de suas viagens em 1568, eles tiveram o infortúnio de serem atacados pelos espanhóis no México. Milagrosamente, Drake escapou ileso. A partir desse momento, Francis Drake teve dificuldade com a coroa espanhola. Ele se sentiu tão fortemente sobre isso que fez uma promessa de fazer tudo o que pôde para derrotá-lo. Agora, vamos fazer uma pausa apenas por um momento, meu amigo. Estou procurando uma palavra que seja importante aqui e é corsário. Estou curioso. Você sabe a diferença entre um pirata e um corsário? Um nada para si mesmo, e o outro faz isso com permissão real. Drake era oficialmente um corsário, trabalhando como agente da Rainha Elizabeth I. Embora ele não fosse oficialmente enviado para invadir navios espanhóis e saquear suas colônias, ele também não foi exatamente impedido de fazê-lo. Você pode pensar nisso como uma negação plausível com as balas de canhões. A Espanha o viu como um pirata. Na Inglaterra, eles o viram como um patriota. Drake se via como uma espécie de mistura de um homem piedoso que tinha rancor e impiedoso. Em 1577, a Rainha Elizabeth confiou em Drake. Ela lhe deu a liderança de uma frota em uma missão especial. Era uma missão secreta, e era ambicioso. Eu entendi totalmente. Seu verdadeiro objetivo estava oculto por termos vagos como comércio e pesquisa. Mas a verdade era mais nítida. Vá em frente, navegue para o oeste, saqueie posses espanholas. Desse você pode sobreviver, tenho certeza de que pode encontrar uma nova passagem para a Índia. O navio mais conhecido de Drake foi o Pelican, que mais tarde recebeu o nome Golden Inn. Com uma equipe de cerca de 160 homens e 5 navios, ele navegou ao longo da costa atlântica da África. Ele então atravessou o Atlântico e seguiu para a ponta tempestuosa da África do Sul. América. Apesar do gelo, tempestade e motim, ele chegou ao Melin reto. Agora chamamos isso assim, mas naquela época era apenas um labirinto traiçoeiro de canais cheios de vento no fundo do continente. Quando eles finalmente chegaram ao Pacífico, restava apenas um navio, o Golden Inn. Tudo estava sozinho, magoado e cheio de determinação. Estava pronto para iniciar suas famosas aventuras ao longo da costa do Pacífico da América Espanhola. Ele foi atrás de assentamentos no Chile e no Peru, pegando toneladas de prata e seda. Mas a melhor parte... Ele pegou o tesouro mais precioso de todos, a Nestra Sora de La Concion, também conhecida como Caca-Fuego. Estava cheio de 26 toneladas de bens preciosos, incluindo prata, ouro, belas pedras e porcelana delicada e seda. Drake e sua equipe eram ricos e estavam indo muito bem. Mas você sabe o que? Ele ainda não havia terminado. Drake continuou indo para o norte, talvez até o moderno Oregon ou mesmo a Colômbia Britânica. Ele estava procurando a passagem noroeste, uma rota misteriosa que alguns dizem que poderia conectar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Depois de vasculhar cada centímetro da floresta, ele decidiu ir para o oeste, na vasta floresta vazia. O lindo e vasto Oceano Pacífico. Durante 68 dias, a Corsa Dourada resistiu bravamente ondas, fome e exaustão antes de finalmente chegar à terra nas Filipinas. Então, nossa aventura continuou quando navegamos para Java em torno do Cabo da Boa Esperança e, finalmente, retornamos à Inglaterra.
Quando o Golden Inn navegou para Plymouth em 1580, não foi nada menos que um milagre. Drake e seu pequeno grupo de corujas partiram em uma jornada incrível ao redor do mundo. Esta foi apenas a segunda expedição da história a fazê-lo, após a expedição de Mellins. E, como você deve se lembrar, Mellin não viveu para ver o fim. A rainha, em um gesto verdadeiramente emocionante, concedeu a honra da cavalaria sobre ele em uma cerimônia privada a bordo do Golden Inn, mesmo que fosse uma cavalaria do mar. Drake não terminou. Em 1585, ele liderou uma pequena expedição ao Caribe. Ele e sua equipe fizeram uma viagem a Santo Domingo, Cartagena e até partes da Flórida. Em 1588, quando a Espanha estava prestes a lançar uma enorme armada para invadir a Inglaterra, Drake se juntou bravamente à luta. Ele usou seus navios astutos e incêndios para ajudar a liderar a defesa naval e voltar com sucesso à frota espanhola. Agora ele era mais do que apenas um raider. Ele era um amado herói nacional, uma mente brilhante na indústria naval e a face da coragem inglesa diante do maior império do mundo. O mar tem uma maneira de chamar seus filhos em casa. Em 1595, Drake voltou ao Caribe com suas antigas ambições e menos dentes, mas ele ainda era uma alma gentil e amigável. Ele tentou o Panamá, mas simplesmente não era para ser. Os espanhóis estavam melhor preparados, e tudo bem. A doença surgiu rapidamente. Em 28 de janeiro de 1596, Sir Francis Drake faleceu pacificamente na costa de Porto Bellomo, Panamá. Seus homens o deitaram carinhosamente para descansar no fundo do mar. Eles o envolveram em armadura e o colocaram em um caixão forrado de chumbo. O som de bateria e ondas encheu o ar enquanto realizavam esse ritual sincero. Ele voltou para o mar, o lugar que lhe deu vida, o recebeu de braços abertos e mostrou-lhe amor incondicional. Lembramos de Sir Francis Drake por suas estátuas, nomes de rua e lendas. Os britânicos o viram como o homem que ajudou a criar um império naval. Os espanhóis carinhosamente se referiram a ele como o Dragão Eldra. Uma figura tão temia que eles tenham oferecido 20.000 patinhos para sua cabeça. Você pode imaginar? Ele era um explorador e um destruidor. Ele era glorioso e cruel, e sua ambição abriu caminho para o outro lado dos mares. Sua coragem ajudou a levar a Inglaterra a uma era de dominação marítima. Feche os olhos, doce amigo, e deixe sua mente vagar. Imagine o navio de ouro deslizando pelas águas iluminadas pela lua, suas velas cheias de luz das estrelas. Apenas imagine e imagine o capitão, rindo da tempestade. Apenas imagine todos esses tesouros e o som do fogo de canhão à distância. E depois a rainha, sussurrando nas sombras do pátio. Tenho certeza que ele ficará bem se ele nada longe. Que o mundo o tema. Hoje à noite, deixe seus sonhos serem cheios do ritmo gentil de remadores, o clareador melódico dos mastros e o belo conhecimento de que a alma de alguém pode agitar o mar e a história em igual medida. Boa noite, bons sonhos. O sono é uma coisa tão maravilhosa. Deixe-o sem tempestade, mas aventureiro, e deixe-se acordar para mapear completamente seu próprio curso. James Cook era um explorador que mapeou o mundo. Caro sonhador, vamos começar esta jornada abraçando a quietude do pó frio e a força silenciosa da determinação calma. Não vamos começar com as forças tumultuadas das ondas e do vento. James Cook nasceu em 1728 em uma pequena vila chamada Martin em Yorkshire, Inglaterra. Para as adoráveis famílias agrícolas escocesas, não para as famílias nobres ou navais. Ele era um garoto tão inteligente e quieto. Ele não tinha muito dinheiro, mas era o mais inteligente possível. Quando ele tinha apenas 16 anos, ele começou sua jornada como aprendiz na loja. Quando ele tinha apenas 18 anos, ele decidiu deixar tudo o que sabia para seguir seu coração e perseguir seu verdadeiro chamado, o mar. Ele decidiu seguir seus sonhos e se juntar à marinha mercante. Ele estava empolgado em trabalhar a bordo dos colarinhos, navios de carvão que caíam nas costas tempestuadas da Grã-Bretanha. Eles não eram navios sofisticados, mas ensinaram ao jovem James algo que muitos outros oficiais nunca aprenderam. Você já se perguntou como dirigir um navio em uma tempestade? Ou como navegar instintivamente? Ou como ler o humor do mar como as escrituras sagradas? Ele foi cativado por mais do que apenas navegar. Foi apenas um simples exercício de mapeamento. Ao subir a escada do sucesso, Cook abraçou ansiosamente todas as oportunidades de aprender mais sobre navegação, astronomia e geometria. Com uma paixão pelo conhecimento, ele devorou livros sobre esses assuntos, ansioso para expandir sua compreensão e habilidade.
Quando se juntou à Marinha Real como cirurgião durante os 7 anos de guerra, ele já havia começado a escavar um caminho único para si. Ele não era apenas um marinheiro, mas também um cientista. Durante a guerra, ele era tão bom em examinar a costa da Terra Nova que seus mapas foram usados por 200 anos. E quando a guerra terminou, a Sociedade Real, o próprio coração da ciência da iluminação, tomou conhecimento. James Cook estava pronto para começar uma nova aventura. Ele iria mudar de carregar carvão para explorar o mundo. Sua primeira jornada será muito divertida. Você será uma estrela, um continente e em uma missão secreta. Em 1768, eles escolheram o único John Cook para ser o comandante do HMS Endeavour. Ele foi escolhido para cumprir uma missão muito importante, e eles não queriam que ninguém soubesse. Primeiro, vamos falar sobre a parte científica. Imagine partir para o Tahiti e testemunhar o espetáculo inspirador do trânsito de Vênus. Este notável evento astronômico nos permite dar um passo atrás e refletir sobre a vasta extensão do espaço e nosso lugar nele. Ao observar Vênus cruzando graciosamente em frente ao Sol, podemos obter uma compreensão mais profunda do relacionamento intrincado entre nosso planeta e o resto do universo. A segunda missão secreta é explorar e mapear o Oceano Pacífico Sul em busca do lendário cintilante Terroris Incógnita, uma terra mítica desconhecida do Sul. Um grupo diversificado estava a bordo, incluindo cientistas e botânicos como o renomado Joseph Banks, além de artistas, marinheiros e até um cano de galgo chamado Lady. O empreendimento começou a navegar em uma jornada emocionante, cheia de uma sensação de curiosidade e um desejo de aprender e crescer. A jornada de Cook o levou à bela ilha do Tahiti em 1769. A equipe lá notou essa mudança, mas não foi uma observação perfeita por causa de algo chamado efeito de queda preta. Estou tão animado para ver o que vem a seguir. Vai moldar nossa jornada, e estou pronto para a aventura pela frente. Eles partiram na direção do Sol, explorando ilhas desconhecidas ao longo do caminho. Eles descobriram lugares bonitos como Huaim, Rioter, Bora Bora e muito mais. Cook era gentil e atencioso. Ele realmente esperava estabelecer relações pacíficas com os taisianos, e todos realmente o admiravam por ser justo. Infelizmente, isso nunca parecia dar certo, e sempre havia alguma tensão. Então, virando para o oeste, eles chegaram à Nova Zelândia. Você pode imaginar o quão emocionante isso deve ter sido? Eles foram os primeiros europeus a circunnavegar as duas ilhas e mapeá-los com precisão. Mas o grande momento chegou em abril de 1770, quando o navio de Cook ancorou na longa e bonita litoral. Finalmente chegou à costa leste da Austrália, que os europeus pobres não tinham ideia. Eles pousaram em Botany Bay, um lugar com uma bela variedade de plantas. Os bancos gentilmente colecionaram amostras. Cook dedicou um tempo para realmente conhecer esta terra e seu povo. O clã Guel do povo Daroval. É a primeira vez que sabemos que os australianos indígenas e os britânicos se conhecem. Eles navegaram para o norte ao longo da costa e você não sabia, eles se depararam com a Grande Barreira de Corais. Foi um pouco próximo para o empreendimento, mas todos eles voltaram com segurança. Oh, o pobre navio! Estava muito danificado, e os pobres membros da tripulação mal sobreviveram. Foi em 1771 que nosso amado cozinheiro voltou para casa, um herói para o país dele, embora ele fosse um homem muito humilde no coração. Esta é a minha segunda viagem, e eu vou ao Gelo do Sul. Muitas pessoas ainda tinham fé no grande continente do Sul. Então, o pobre Cook foi enviado novamente, desta vez com 2 navios. Resolução e Aventura. Ele se aventurou mais ao sul nas vastas e misteriosas águas dos oceanos do sul do que qualquer um já ousou ir antes. Depois de contornar a beira da Antártica, embora nunca chegue a terras devido ao gelo e à névoa, ele viajou pelo mundo, explorando as altas latitudes do sul. Isso mostrou que, se o terror Oralis realmente existisse, não era um continente quente e rico. Era gelado, difícil de alcançar, e não muito acolhedor. Nesta jornada, Cook introduziu uma prática revolucionária, e é tão bom ver o impacto positivo que teve. Ele garantiu que sua equipe estivesse bem alimentada com delicioso chucrute, frutas cítricas doces e malte nutritivo para mantê-los saudáveis e fortes. Estou tão feliz em lhe dizer que, graças aos esforços dele, sua equipe permaneceu incrivelmente saudável. Estou tão feliz em saber que outros navios perderam apenas metade ou menos para a doença. Cozinhe, não se preocupe, não perdi um. Ele era um marinheiro e um inovador médico, e foi elogiado por essas duas coisas.
A essa altura, James Cook se tornou muito mais do que apenas um navegador. Era um símbolo da racionalidade da iluminação, e era um símbolo que as pessoas realmente amavam. Ele foi o exemplo perfeito de uma pessoa que usou seus sentidos aguçados, autocontrole e conhecimento da ciência para acalmar as águas selvagens. Mas, minha querida, restava apenas um pequeno mistério. A terceira jornada é para os cantos mais distantes da Terra e o fim da vida. A terceira viagem de Cook foi uma aventura emocionante. Ele partiu em uma nova missão para encontrar a passagem do Noroeste, uma rota que muitas pessoas ouviram, mas nunca haviam visto. Era um caminho que se estendia do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, através do coração da América do Norte. Mais uma vez, ele navegou para o Pacífico, revisitando Tahiti de braços abertos. As pessoas lá o cumprimentaram de alegria, como se ele fosse o retorno de Deus. Mas então, em 1778, quando ele chegou à bela ilha do Havaí, as coisas deram uma guinada maravilhosa. Os havaianos ficaram impressionados com navios com velas brancas. Algumas pessoas viram Cook como uma espécie de Deus. Talvez eles pensassem que ele era Lono, o Deus da paz, de volta. Cook ficou grato por sua hospitalidade, mas o relacionamento não era tão suave quanto eles esperavam. Sua presença era um pouco diferente do que geralmente era feito, e não se encaixava bastante na política e nas tradições locais. Ele então partiu para as margens distantes do Alasca. Enquanto navegava e explorava as belas águas do noroeste do Oceano Pacífico, ele mapeou diligentemente as costas. No entanto, apesar de seus esforços, ele não encontrou nenhuma passagem do noroeste, apenas gelo. Quando voltei para o Havaí em 1779, as coisas não eram tão legais como antes. Infelizmente, houve um roubo. Infelizmente, uma pequena briga começou. Cook tentou levar o chefe de refém local, assim como havia feito em outros lugares, mas desta vez as pessoas resistiram. Em 14 de fevereiro de 1779, infelizmente, Cook foi derrubado na Baía de Caeco e morto em uma escaramuça na praia. Ele faleceu não como vencedor, mas como uma pessoa apanhada em uma situação muito difícil. Algumas pessoas realmente gostaram deles, enquanto outras não tinham tanta certeza. Os havaianos devolveram seus restos mortais em uma bela cerimônia, mostrando seu respeito e cuidado a essa pessoa. Seu corpo nunca teve a chance de se recuperar completamente. James Cook é uma figura verdadeiramente inspiradora. Ele não apenas nos contou o que pensava sobre o mundo, ele mediu. Ele realmente ouviu e estava sempre pronto para gravar. Ele também estava pronto para explorar e mostrou mais respeito do que muitos de seus contemporâneos. Ele mapeou Tousa, NDS de quilômetros de costa com tanta precisão que alguns de seus mapas ainda estavam em uso no século XX. Isso não é incrível? Ele documentou mais de 3.000 espécies de plantas, catalogou novos animais e trouxe imagens e histórias vívidas do mundo anteriormente desconhecidas para os europeus. Isso não é incrível? Ele também era um homem do império, e os mapas que ele desenhavam foram usados para criar estradas que ajudavam as pessoas a estabelecer novas terras. Suas viagens foram uma grande oportunidade para ele aprender muito, mas também levaram a algumas situações difíceis, como reivindicações e assentamentos. Essas mudanças foram realmente difíceis para os povos indígenas. Seu legado é como o mar é vasto e variado, impressionante e sempre muda. É uma coisa bonita, perigosa e eterna. Agora, meu querido sonhador, imagine o seguinte: as velas da resolução, brilhando ao luar, deslizando graciosamente através do abraço do oceano. Apenas imagine, um chefe com uma máquina de sexo na mão, apreciando calma e silenciosamente as estrelas com admiração. Você não precisa se preocupar em encontrar tesouros ou fazer batalhas. A melhor parte é apenas a emoção de saber o que era desconhecido. Boa noite, meu doce sonhador. Espero que você tenha uma noite de sono repousante. Vá em frente, deixe seus sonhos serem tão grandes e brilhantes quanto as estrelas. E sempre que você sentir vontade de explorar as atividades ao ar livre, lembre-se de fazê-lo com um senso de curiosidade e admiração. Nellie Bly, a incrível jovem que ganhou a admiração de todo mundo. Nossa história começa não com navios ou espadas, mas com um nome, ou melhor, um nome falso. Nellie Bly não era seu nome verdadeiro, querida. Ela entrou neste mundo em 1864 em um local chamado Cochanes Mills, Pensilvânia. Seu adorável nome era Elizabeth Jane Cochrane. Ela era a 13ª criança, sim, a 13ª, em uma família grande e feliz. Ela nasceu apenas um ano antes do final da Guerra Civil Americana.
Sua infância foi marcada por perda, e é algo com que ela lidou há muitos anos. Seu amado pai faleceu quando era jovem, e ela enfrentou alguns desafios financeiros depois disso. Quando era adolescente, Elizabeth tinha um forte senso de justiça e muitos pensamentos sobre o mundo. Na América vitoriana, era típico para uma mulher ter uma voz suave, agradável e silenciosa. Não quero arruinar a surpresa, mas ela escolheu olhar além disso. Em 1885, quando Elizabeth tinha apenas 20 anos, ela se deparou com uma coluna no despacho de Pittsburgh que a deixou um pouco decepcionada. Foi um pouco condescendente e foi intitulado Para que garotas são boas. Sugeriu gentilmente que o verdadeiro lugar das mulheres está no conforto e familiaridade do lar, não no local de trabalho. Ela respondeu com uma carta anônima apaixonada assinada Garota Órfã Solitária. O editor ficou agradavelmente surpreendido por sua inteligência afiada e espírito apaixonado. Ela ficou tão impressionada que publicou seu trabalho e lhe ofereceu um emprego. Então, ela decidiu usar o nome Nellie Bligh, inspirado por uma bela música de Stephen Foster. Este foi o começo de uma carreira que teve um enorme impacto no jornalismo. Primeiro, ela aprendeu tudo sobre os temas adoráveis que são tão típicos de mulheres, shows de flores e festas de chá da moda. Mas, minha querida, Nellie simplesmente não era uma pessoa de chá. Ela estava cheia de ambição. Ela era tão apaixonada por compartilhar histórias da vida real, enfrentar bravamente desafios e explorar novos lugares que nenhuma mulher jamais havia ido antes. Não sou apenas um jornalista, sou jornalista com um propósito. Então ela reuniu seus pertences e sentou-se no sofá. Ela embarcou no trem e partiu para o México, seu coração cheio de antecipação para a aventura pela frente. No final da década de 1880, Nellie passou vários meses no México. Foi lá que ela escreveu algumas histórias sinceras sobre pobreza, corrupção e censura do governo. Ela compartilhou seus pensamentos sobre as simples alegrias da vida camponesa, o impacto comovente da ditadura e o forte contraste entre beleza e brutalidade. Por fim, ela foi confrontada com a possibilidade de prisão pelas autoridades mexicanas, o que a levou a tomar a difícil decisão de deixar o país. Antes de partir, ela publicou um livro apaixonado, 6 meses no México, no qual ela corajosamente pediu esperança e determinação. Sua história é de coragem e clareza, especialmente diante dos desafios. Ela experimentou a alegria do jornalismo investigativo e ficou absolutamente encantado. Em 1887, Nellie enviou seu pedido ao New York World de Joseph Pulitzer, um jornal que foi ele fazendo ondas e teve uma enorme influência no público americano. Ela teve uma ideia selvagem, e isso a fez feliz. Estou apenas cuspindo aqui, mas e se eu agir como se fosse louco e seja enviado para um hospital psiquiátrico? Eu adoraria ver o que realmente está lá fora no mundo. Vamos ficar claros. Ela não tinha garantias, então entrou na pensão de uma menina. Ela estava agindo um pouco erraticamente, e os médicos rapidamente declararam louca. Alguns dias depois, ela se viu em um abrigo de animais, embora não tivesse ideia de que era para onde estava indo. O Hospital Mental de Blackwell Island, uma das instituições mais notáveis de Nova York, tem uma história rica que estamos empolgados em compartilhar com você. Nellie teve um momento difícil lá. Ela viu e passou por algumas coisas realmente difíceis, como banhos de gelo e vestindo roupas finas. A comida não era muito boa e ela estava fisicamente magoada. É de partir o coração, mulheres que são perfeitamente saudáveis, mas que estão presas e ignoradas. É de partir o coração ver médicos que não parecem ter as habilidades necessárias para ajudar seus pacientes, e é ainda mais comovente quando agem de uma maneira que parece estar mais preocupada com o dinheiro do que com o fato de cuidar de seus pacientes. Por 10 dias, ela era uma das gangues, e era simplesmente adorável. E então, assim como ela esperava, o mundo a puxou para fora, e ela ficou agradecida por isso. Quando seu relatório foi publicado, foi recebido com entusiasmo nacional esmagador. Seu livro, 10 Days in Amadouze, era como uma luz na escuridão. Isso ajudou as pessoas a ver que havia esperança para aqueles que lutam com doenças mentais. Graças ao seu trabalho, vimos grandes mudanças na maneira como tratamos as pessoas com doenças mentais. Nova York aumentou o financiamento, as condições aprimoradas e perguntou-se com a facilidade com que alguém, especialmente uma mulher, pode ser preso apenas por ser um incômodo. A jornada de Nellie a levou além do papel de repórter. Ela era uma lenda. Em 1889, Nellie teve outro sonho e estava empolgada ao ver o que aconteceria. Ela estava tão inspirada pelo romance de Jules Verne em Todo o Mundo em 80 Dias que pensou em um ótimo truque.
Ela teria estabelecido um novo registro fictício viajando sozinho pelo mundo, pegando apenas sua bolsa e autocontrole. Os editores compartilharam seus pensamentos sobre o assunto, dizendo: "Mas você é uma mulher, e eu entendo totalmente isso. Seria melhor ter um acompanhante. Lamento que você não tenha trazido suas malas. Você deveria ter." Ela embalou amorosamente uma bolsa, disse sua sincera despedida e embarcou no navio a Londres. Por mais de 72 dias, ela viajou através de oceanos e continentes. Ela foi de barco, trem, rickshaw e carrinho puxado a cavalo. Ela teve um pouco difícil com os atrasos, mas tudo bem. Pelo menos ela conseguiu comprar um macaco em Singapura. Ela teve a incrível oportunidade de conhecer o próprio Jules Verne. Ela viajou pela França, Itália, Egito, Sri Lanka, Hong Kong e Japão. Não importa para onde ela foi, ela recebeu apoio esmagador. Multidões a seguiam em todos os lugares, mulheres torcendo por ela e homens ficam de surpresa. Os fios do telégrafo zumbiam de emoção, uma prova do impacto que ela estava causando no mundo. E em 25 de janeiro de 1890, nossa amada Nelly retornou a Nova York após uma jornada incrível. Ela passou 72 dias, 6 horas e 11 minutos na estrada, estabelecendo um novo recorde e capturando o coração de inúmeras pessoas em todo o país. Ela foi celebrada, publicada e imortalizada em cartões, jogos de tabuleiro e poemas. Não é incrível? Mas você sabe o que? Ela ainda não havia terminado. Em 1895, a adorável Nelly se casou com Robert Seaman, um homem gentil e generoso que era muito mais velho que ela. Depois que ele faleceu, ela ficou com o negócio dele, Ironclad Manufacturing. Ela tomou as rédeas com a mesma coragem que trouxe ao jornalismo e dirigia o negócio com coração e alma. Ela era uma verdadeira campeã dos direitos dos trabalhadores e garantiu que todos tivessem acesso a benefícios à saúde. Ela também era uma das únicas industriais da América naquela época, o que era realmente algo. É uma pena, mas a empresa acabou se fechando porque alguns dos gerentes, em quem as pessoas confiaram, pegaram parte do dinheiro. Nelly não era perfeita, mas estava sempre ultrapassando os limites. Durante a Primeira Guerra Mundial, Nelly corajosamente viajou para a Europa para reportar a partir da frente. Ela foi uma das primeiras correspondentes de guerra feminina, e sua história é realmente inspiradora. Ela fez uma coisa tão maravilhosa. Ela entrevistou soldados feridos, escreveu sobre a Cruz Vermelha e posou a guerra que se lucra com sua mistura característica de empatia e raiva. Ela voltou para Nova York e continuou escrevendo até que faleceu da pneumonia em 1922 aos 57 anos. Não sabemos exatamente qual é o legado de Nelly Bly, mas podemos adivinhar. Você sabe, está em todos os artigos de investigação, a história de toda mulher, toda a verdade revelada diante das autoridades. É realmente animador ver como o jornalismo emergiu como uma ferramenta poderosa na luta pela justiça. É tão inspirador ver mulheres sendo ousadas, brilhantes e corajosas. É incrível o que uma garota com uma caneta e um plano pode fazer para mudar o mundo. Querido sonhador, feche os olhos e deixe sua imaginação correr solta. Imagine um trem correndo pela vibrante paisagem da Índia. Uma mulher de chapéu e casaco está inclinada pela janela, seus cabelos soprando suavemente ao vento, um símbolo de sua ambição desenfreada. Apenas imagine-a, inclinada sobre seu caderno, anotando ideias à luz de uma vela fraca. Agora, imagine que ela estouraram a gargalhadas nos editores que rejeitaram seu trabalho. E então, imagine-a bravamente entrando no desconhecido, visitando madouses e ministérios sem nunca buscar permissão. Ela não precisava de uma espada. Ela tinha uma pergunta, e isso foi o suficiente. Boa noite, querido sonhador. Vá em frente e deixe seus sonhos serem cheios de motores a vapor, máquinas de escrever e coragem de ir de qualquer maneira, não importa quem diga que você não pode. Sacagawea, um rastreador gentil que está carregando um pouco de costas. Deixe-me contar como começou nossa história. Não começou em Washington ou Boston, mas em algum lugar nas belas montanhas de Wind River de Idaho, por volta de 1788 ou 1789. No grupo Agaiaica da tribo Lemishozone, um grupo conhecido por sua equitação, conhecimento das montanhas rochosas e profunda conexão espiritual com a terra, uma nova vida foi recebida no mundo. O nome dela era Sacagava, que significa mulher de pássaro. Mas mesmo esse nome estava envolto em mistério e eco, como a maioria dela. Ela teve uma infância muito agradável, crescendo em liberdade sob o grande céu, onde conheceu todas as plantas, animais e caminhos de sua terra natal.
Mas você tem que entender, quando ela tinha apenas 12 anos, sua infância foi roubada. Durante um ataque por uma tribo rival Edetsa, Sakagawa e outras meninas foram capturadas. Eles foram levados para uma vila não muito longe do presente, a centenas de quilômetros de distância. Dakota do Norte. Ela foi mantida lá, mas nunca estava sozinha. Quando adolescente, ela foi vendida ou venceu em um jogo a um comerciante de peles franco-canadense chamado Tusa Charono, que a levou como uma de suas esposas. O mundo dela havia mudado, mas não se preocupe com Sakagawa. Ela é uma doce sonhadora e não é o tipo de pessoa que pode ser quebrada. Ela aprendeu novos idiomas e realmente abraçou suas raízes de Shozone enquanto também pegava o idioma francês. E então, no ano de 1804, algo incrível aconteceu. Em 1803, o presidente Thomas Jefferson deu um grande passo na história dos Estados Unidos. A compra da Louisiana foi realmente um grande negócio. Dobrou o tamanho do jovem país. Mas, você sabe, ninguém realmente teve ideia do que havia sido comprado, o que estava além do Mississippi. Montanhas, desertos e dragões. Em que mundo maravilhoso vivemos! Jefferson pediu a um grupo de homens corajosos que explorassem esta vasta nova terra. Eles foram liderados pelos intrépidos Meriwether Lewis e William Clark. Sua missão era encontrar uma rota para o Oceano Pacífico e conectar-se aos povos indígenas desta nova terra. Você sabe, isso foi mais tarde chamado de Discovery Corps. No outono de 1804, a expedição havia construído um forte perto do que agora é Bismarck, Dakota do Norte. Enquanto estavam lá, eles conheceram Charbano, que os apresentou à sua esposa, Shozone, que estava esperando um bebê. No momento em que Lewis e Clark perceberam que ela disse Shozone, eles sabiam que ela era quem poderia ajudá-los a atravessar as montanhas rochosas. Eles sabiam que podiam contar com ela para conseguir cavalos. Os Shozone foram os únicos que sabiam dessas passagens nas montanhas. Sakagawa era muito mais do que apenas um tradutor. Ela foi a chave para a sobrevivência. Então ela decidiu se juntar a eles. Com apenas 16 anos, ela estava grávida de 6 meses. Caro sonhador, quero que você saiba que eu entendo. Enquanto a maioria de nós está tentando descobrir nosso caminho aos 16 anos, ela estava se preparando para atravessar o continente com uma criança nas costas e uma história nas costas. Em 11 de fevereiro de 1805, em um forte à beira da fronteira com Sakagawa, um garotinho chamado Jean-Baptiste Charbano veio ao mundo. Seu pai, Clark, com carinho Cale. Dele bombeia, e ele o adorou. 2 meses depois, ela prendeu amorosamente o recém-nascido de costas e partiu com 33 homens, 2 capitães e um destino compartilhado. Eles viajaram de barco, cavalo e a pé, enfrentando rios, planícies e montanhas, tudo em nome da exploração. Sakagawa era um jogador de equipe real. Ela traduziu conversas, coletou comida e focou no idioma local. Ela também teve o prazer de ver-se, a quem ela não tinha visto desde criança. Quando um dos barcos da expedição quase derrubou, ela não pensou 2 vezes. Ela pulou direto na água, salvando revistas, ferramentas e suprimentos importantes. E a melhor parte? Ela teve seu filho amarrado de costas o tempo todo. Os homens estavam admirados. À medida que a expedição se aproximava das montanhas Bitterroot, eles conheceram Shozone e Sakagawa foi trazida ao chefe para traduzir. Foi um momento muito especial, como algo fora de um sonho. O principal era seu querido irmão Kami, que ela não via há muito tempo. Houve lágrimas, reuniões alegres e momentos em que o passado tocou gentilmente o presente. Graças a Deus o Shozone estava lá. Eles realmente vieram para o núcleo e deram a eles os cavalos de que realmente precisavam. Não consigo nem imaginar o que teria acontecido se eles não os tivessem. É difícil acreditar que Lewis e Clark possam ter morrido nas montanhas se não tivessem tido esses suprimentos. Sou muito grato por ela ter possibilitado a expedição para continuar. A jornada foi muito difícil, mas eles passaram. Eles cruzaram passes cobertos de neve, sobreviveram perto da fome e até cruzaram alguns rios traiçoeiros. Mas em novembro de 1805, eles chegaram ao Oceano Pacífico, que foi uma conquista maravilhosa. Eles construíram um forte na costa do Oregon e passaram o inverno lá. Mesmo que Sakagawa não tenha dito nas decisões, suas opiniões foram ouvidas e respeitadas. Isso foi especialmente verdadeiro quando se tratava de decidir onde acampar e que trilhas a seguir. Ela era mais do que apenas um guia, e estamos muito agradecidos por tudo que ela fez. Ela era como um abraço caloroso e tranquilizador em um mundo cheio de medo.
Ela era um símbolo de esperança, mostrando outros grupos indígenas de que isso não era uma festa de guerra. Sua presença com a criança era como um raio quente de sol, impedia conflitos e criou uma atmosfera harmoniosa. Depois de mais de 2 anos de perigo e aventura, os homens finalmente retornaram ao leste em 1806. Eles foram recebidos de braços abertos, e a comunidade mostrou sua gratidão, dando-lhes pensões e terras. Sacagava não conseguiu nada. Não oficialmente, naquele momento, meu amigo. Lamento dizer que após a expedição, a história dela desaparece. Alguns dizem que ela faleceu bastante jovem em 1812 em um posto comercial em Dakota do Sul. Algumas pessoas dizem que ela viveu uma vida longa e feliz e até voltou a Chalchavney. Infelizmente, ela faleceu em Wyoming em 1884. Ouvi algumas coisas adoráveis sobre ela. Parece que ela liderou outras expedições, aprendeu a ler e escrever e levantou o filho com orgulho. Seu filho, Jean-Baptiste, era um viajante ávido. Ele explorou muitas partes da Europa, aprendeu a falar vários idiomas e acabou se tornando um respeitado guia turístico. Mas, infelizmente, Sacagava se afastou dos reinos enevoados da lenda. Quase não conseguimos ouvir o nome de Sacagawea, mas felizmente a América começou a olhar para trás e ver a história não apenas dos homens com mapas, mas também de uma mulher que os mostrou para onde ir. Hoje, o nome dela é orgulhosamente exibido em todos os lugares, em estátuas, rios, moedas e escolas. Mais do que tudo, ela representa a paz e a alegria de uma mulher que enfrentou desafios, forneceu orientação e foi vista, mesmo que suas contribuições nem sempre fossem totalmente reconhecidas. Ela não tinha uma espada, pobre. Você não precisa se preocupar com isso. Ela apenas deu um pequeno passo. Depois disso, não é possível atravessar um continente com um bebê nas costas, e o mundo inteiro está assistindo. Imagine as estrelas brilhando acima das majestosas montanhas rochosas. Apenas imagine, uma jovem mulher, envolvida em força e confiança, com seu pequeno dormindo pacificamente enquanto ela caminha ao lado de novos rostos na terra que já conheciam seu nome. Ela não é a quem fala com muita frequência, mas quando faz, é como se o mundo inteiro mudasse. Boa noite, querido sonhador. Vá em frente, deixe-se sonhar hoje a noite das montanhas, trilhas iluminadas pela lua e a coragem tranquila para continuar.